torcedor traz um misto de emoções: raiva, desespero, alegria, choro, uma paixão fervorosa. Alaor Filho, um dos maiores fotógrafos do Brasil, no lugar mais emocionante do planeta. Torcedor, um livro do PFC. Os dois times não vieram para campo, mas a gente aproveita para confirmar as escalações. Primeiro do time da casa do Grêmio, que terá hoje no reservado o técnico interino Sidnei Lobo. Mano Menezes suspenso aí pelo STJD. O Grêmio escalado com Sarra goleiro. Na defesa 2 Patrício, 3 William, 4 Léo, 5 Hidalgo, meio campo 8 Eduardo Costa, 6 Marcelo Labarte, que estreia hoje, 10 Jeco e 7 Diego Souza. No ataque 9 Tuta e 11 Marcel. Esse é o time do Grêmio, do técnico interino Sidnei Lobo. Vamos para o time, ou melhor, primeiro, antes do Botafogo, os reservas do Grêmio. Quem ficará no reservado do time do Grêmio? O goleiro Galato, também o Pereira, o Tiego, o Gavilã, o Adilson, o Ramon e o Kelly no reservado do Grêmio. Do outro lado temos o Botafogo, que é treinado pelo Cuca, jogou no Grêmio. Ele que é paranaense, o Alex Stival, o Cuca, que traz para campo esse time aí, o Botafogo, com o goleiro Max. Na defesa 2 Alessandro, 3 Alex, 4 Renato Silva, 6 Moreno. No meio campo 5 Juglé, 8 Diguinho, 11 Joilson, 10 Lúcio Flávio, no ataque 7 Dodô, que hoje será o capitão do time, e 9 Jorge Henrique, o time titular do Botafogo para pegar o Grêmio no Olímpico. E os jogadores que ficam à disposição para o técnico Cuca, vamos vê-los: Júlio César, goleiro, Rafael, Atirson, Edson Júnior, Marquinhos, Magno e Renato são os reservas do técnico Cuca. Arbitragem do Paraná, Eber Roberto Lopes, que é da FIFA, auxiliado por Rogério Carlos Rolim e Gilson Bento Coutinho. Arbitragem para esse jogo entre Grêmio e Botafogo. O Grêmio vem para campo, você está vendo o time do Grêmio. Grêmio hoje com o seu capitão retornando. O Tcheco volta a utilizar a braçadeira de capitão do Grêmio. Aí está o Tcheco. E o torcedor no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Bom público para Grêmio e Botafogo. Céu nublado, 17 graus. A temperatura não chove neste momento e o Grêmio está em campo. Luciano Calheiro já vai conversar com os jogadores do Grêmio. Primeira saudação ao torcedor, aí o Tcheco com a garotada, a meninada em volta do capitão do Grêmio. Ele que é paranaense, o Tcheco tem um gol no campeonato, 31 anos. E já ouviremos os jogadores do Grêmio. Nada do Botafogo. O Grêmio aí com seu uniforme tradicional, saudando o torcedor no Estádio Olímpico em Porto Alegre. É a 23ª rodada do Brasileirão 2007. O Grêmio vem de 2 insucessos, Marco, um empate e uma derrota. Luciano. Vamos conversar aqui com o Marcel. O que houve, rapaz, que você era grande dúvida para essa partida? Não, no treinamento eu senti uma pequena dor e tive que até sair do treino, mas consegui me recuperar bem e estou pronto para jogar. Questão do posicionamento, como é que vai funcionar lá na frente você e o Tuta, que tem características bem parecidas? Olha, vamos procurar se movimentar bastante, né, para poder dificultar a marcação do Botafogo. Vamos trabalhar bem para que hoje a gente possa vencer. Tá legal, palavra aí do Marcel, que vive ainda a expectativa, né, de marcar o seu primeiro gol com a camisa do Grêmio. Vamos conversar aqui com outra novidade essa tarde aqui no Estádio Olímpico, o garoto Marcelo Labarte, revelado no Internacional, estava no futebol português. Conversar rapidamente aqui. E aí, Labarte, essa expectativa para a estreia, você com aquela situação, né, que já passaram o Gavilã, o Hidalgo, todos que vieram do Internacional agora precisam mostrar o valor no Grêmio. É verdade, chegou o momento que eu esperava tanto. Tenho o apoio dos colegas, apoio da comissão, então eu espero fazer um bom jogo. Como é que é a questão do posicionamento? Fica como uma espécie de segundo volante ali, com o Eduardo Costa um pouquinho mais fixado? É, segundo volante, ajudando o Tcheco e o Eduardo na marcação. É legal, palavra aí do Marcelo Labarte. Marco. Muito bem, Luciano Calheiros, Maurício Saraiva. Aí está o Grêmio. Os dois atacantes que o Luciano fazia referência, como poderão jogar, né? E até fez a pergunta correta lá para o Marcel. O Grêmio vai jogar com 2 pivôs. Nós temos o exemplo da seleção brasileira, guardando todas as proporções na Copa do Mundo ano passado, que jogando com 2 centroavantes de mesma característica, a seleção não funcionou. Normalmente um ataque tem um jogador de referência e mais um complementar, que joga em função do 9, digamos assim. Hoje o Grêmio vai fazer diferente. Tem 2 pivôs, 2 jogadores de área e vai ter que abastecê-los também provavelmente com muita bola alta. Aí todo de branco o time do Botafogo, você viu o Jorge Henrique, o Botafogo vem para campo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Grêmio e Botafogo. Botafogo é o 4º colocado no campeonato, o Grêmio é o 8º. O Grêmio quer buscar a vaga do Botafogo no G4, conquistando uma vaga na Copa Libertadores da América 2008. O Botafogo, você viu ali o Eduardo Costa, o Botafogo vai saudar o torcedor botafoguense que está no Estádio Olímpico em Porto Alegre.
Já já o Calheiros vai conversar com os jogadores do Botafogo. Aí o torcedor saudando os jogadores do Botafogo que jogam de branco nessa tarde no Estádio Olímpico. Marco, Luciano, podemos conversar agora aqui com os jogadores do Botafogo. Deixa eu falar com o Alessandro aqui, jogador com passagem pelo Bangu, Vasco, campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense em 2001. E um jogo sempre muito complicado hoje aqui, né, Alessandro? O Grêmio no Olímpico, você conhece muito bem. O que está pedindo o Cuca para vocês? É um jogo bastante difícil, a gente sabe que a equipe do Grêmio é bastante forte, né, jogando dentro de casa. Quanto mais a gente está ouvindo de uma derrota fora de casa, né? Vamos querer se reabilitar hoje no campeonato. O professor pediu para a gente ter bastante tranquilidade, né? Trabalhar bem a bola, marcar a equipe dele forte. O Grêmio também tem a marcação muito forte. A gente procurar deslocar, não aceitar muito a marcação deles, né? E as oportunidades que surgir para a gente fazer, para dar tranquilidade à equipe dentro do campo. Agora, o Luciano Almeida, quando joga, ele fica um pouquinho mais na proteção junto com a defesa e você é o homem do apoio, é o homem que chega mais no ataque. Hoje, sim, o Luciano Almeida, isso daí vai ser um pouquinho mais equilibrado contigo e com o Moreno? É, com certeza, né? Hoje a minha função é uma função também diferente, né? Dos outros jogos que eu vinha jogando, né? É uma função que eu vou ficar mais atrás, né? Com tipo um terceiro zagueiro e liberando mais o Moreno pro lado esquerdo, né? Então vou procurar fazer aquilo que o professor me pediu, né? Espero fazer um bom jogo junto com os companheiros e ajudar o time dentro de campo. É legal. Obrigado, Alessandro. Fiz essa pergunta para ele, Marco, porque a característica do Moreno é completamente diferente da característica do Luciano Almeida. E o Cuca falava sobre isso durante a semana. O Luciano Almeida é um jogador mais que fica na marcação e o Moreno tem mais essa característica de sair para o jogo. Estou chegando aqui no técnico Cuca. Cuca tem uma identificação muito grande aqui com o torcedor do Grêmio, campeão da Copa do Brasil em 89. Está falando aqui o técnico do Botafogo. Organização, mas com muita disposição. Agora muda um pouquinho, né, Cuca? Eu conversava com o Alessandro, a característica do jogo do time do Botafogo, com a entrada, por exemplo, do Moreno, que sai mais pro jogo do que o Luciano Almeida. Hoje o Alessandro vai ficar um pouquinho mais na proteção? É, tá bem informado, né? É mais ou menos isso. Vamos ver se a gente consegue ter um equilíbrio. Tá legal a palavra aí do Cuca, que antes do jogo não gosta de falar muito não, Marco. ele que é todo supersticioso, Maurício Saraiva. O Alessandro não tem característica de jogador de defesa, de não passar da linha divisória. Pelo contrário, uma das suas melhores qualidades desde o tempo do Atlético Paranaense é de apoiador. Mas hoje, dado o fato de que lá do outro lado há um jogador que apoia o tempo inteiro e nem é exatamente daquela posição, ele é mais um jogador do meio para frente, o Alessandro vai ter que fazer algum sacrifício de ficar para que o Moreno tenha a liberdade. Vamos então para o jogo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. À direita do vídeo, o time do Grêmio. Ainda muita gente dentro de campo. À esquerda, o time do Botafogo. O árbitro é Eber Roberto Lopes, da FIFA do Paraná. 35 anos, 8 jogos até agora neste Campeonato Brasileiro. Aí o torcedor do Grêmio e o árbitro carequinha Eber Roberto Lopes. Olha aí o goleiro do Grêmio, Sarra, bebendo uma água, se refrescando. 17 graus é a temperatura. Umidade relativa do ar de 90% e o Luciano Calheiros está em campo. Só para registrar, o torcedor saudando aqui o Cuca, né? O Cuca, quando se dirigiu aqui ao reservado do Botafogo, foi muito aplaudido aqui nas sociais do Estádio Olímpico. Lembrando, como a gente trazia informação, né? O Cuca fez parte daquele time do Grêmio que conquistou a Copa do Brasil em 89. E o Cuca, viu, Marco, ele não esconde a tristeza que ele tem de hoje ainda não fazer parte aqui da calçada da fama do Estádio Olímpico. Segundo o treinador do Botafogo, ele tem uma identificação muito grande com o Grêmio, um carinho muito grande com o clube também, e ele avalia que teria, né, a possibilidade de participar, né, de estar entre esses nomes aí dos jogadores que fazem parte hoje da calçada da fama. Certamente. Eber Roberto Lopes autoriza, começam as emoções da 23ª rodada do Brasileirão 2007 para Grêmio e Botafogo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Botafogo já deu a saída, tenta chegar no ataque ali o Diguinho, perdeu pro Diego Souza. Vem pro ataque o time do Grêmio, aí o contra-ataque do Diego, passou pelo Diguinho, passou pelo Alessandro, vai levando ali o Diego Souza, tentou abrir a jogada pela esquerda, conseguiu o passe ali, foi buscar na proteção, na tentativa o Hidalgo e acabou perdendo. Sai para o jogo o time do Botafogo com o Joilson. Primeiros instantes em Porto Alegre, esse é Eduardo Costa, deixa a bola com o Diego Souza. Tentativa do Labarte, o primeiro toque na bola do Labarte foi errado, apenas o tiro de meta para a equipe do Botafogo. Esse é o Hidalgo, peruano do time do Grêmio. Hidalgo que juntamente aí com o Gavilã
vai desfalcar o time do Grêmio. Hidalgo, o Gavilã e tem mais um jogador, são 3 estrangeiros do Grêmio, o colombiano Bustos. Mas a informação, Marco, o Grêmio já conseguiu a liberação do Bustos e do Hidalgo. Por quê? Porque o Peru vai enfrentar a Colômbia no próximo domingo. E aí o Paulo Pelaib já trazia essa informação antes do jogo, que conseguiu liberar junto com a seleção peruana e também com a colombiana. Portanto, esses 2 jogadores, Hidalgo e Bustos, só vão se apresentar na quinta-feira, portanto, enfrentam o Vasco no meio da semana. Lembrando, o Gavilã não. O Bustos não está em campo porque está suspenso pelo 3º amarelo. É exatamente, exatamente. O Bustos hoje cumpre suspensão, mas o Gavilã não teve jeito, vai se apresentar na segunda-feira, amanhã, na seleção paraguaia. Gavilã que hoje está no banco. Você está vendo aí? O William voltando, ele que acabou chutando a bola para fora, o lateral é do Botafogo. Aí o Joilson. 0-0 no Olímpico em Porto Alegre, 23ª rodada do Brasileirão. Jorge Henrique tentou a jogada ali e o Sarra saiu para defender. Aliás, a ausência do Gavilã é um mistério que só mesmo o Mano Menezes tem a chave. Ele, quando fica no banco para que joguem Bustos, Sarra e Hidalgo, tudo bem, não podem jogar 4, então só 3 o Gavilã sobra. Mas hoje, que não tem a presença de um dos estrangeiros, no caso Bustos, o Gavilã, um dos destaques do Grêmio na Libertadores, segue no banco. Você viu aí a falta do Alex sobre o Tuta. O Tuta chorou ali pro juiz, falou, me pegou aqui, seu juiz. E o árbitro apontou a falta. Éber Roberto Lopes é o árbitro do jogo. Aí o Diguinho marcando o Marcel. É ruim pro Diguinho, hein? 1,71 m, Marcel tem 1,87 m. Olha o Marcel ali, abrindo os braços. Ó, o Diguinho tá me segurando, seu juiz. Eu tô na minha. O Grêmio dá uma confabulada ali, conversa o Tcheco. Também apareceu ali para bater a falta e levantar para a área do Botafogo o capitão do Grêmio. Olha o Marcel ali com o Alex, estranhando. Vem na batida de falta e o Hidalgo, ele bateu direto, apenas o tiro de meta para o Max fazer a cobrança. Foi o Diego Souza voltando ali. A gente viu que o Alex ficou reclamando e aí voltando o Diego Souza. A batida foi do Hidalgo mesmo. São as emoções do Brasileirão 2007. Olha a batida aí do Hidalgo, ó. Perna esquerda lá em cima, bem longe. São 32 jogos na história do Campeonato Brasileiro entre os 2 times. 9 vitórias do Grêmio, 12 vitórias do Botafogo e 11 empates. O Grêmio que nesse confronto marcou 39 e sofreu 43 gols do Botafogo na história dos 2 times pelo Campeonato Brasileiro. Você viu ali que estava pedindo bola o Diguinho. Vem pro jogo o time do Botafogo. Aí o Diguinho. Trabalhou o Lúcio Flávio. Apareceu o Dodô. Esse é o Diguinho. E aí o Jorge Henrique esqueceu da bola. Você viu também o Alex Stival, Cuca, técnico do Botafogo. Aí o Marcel pedindo bola. A bola foi até o Marcel. Conseguiu fazer o corte ali. O Alessandro pelo time do Botafogo. O Jorge Henrique tentou a jogada e acabou saindo aí para fora de campo. Ficou com a bola na mão ali o Jorge Henrique. O Eduardo Costa passou pelo lance. Tentativa do Diego Souza com o Tuta. Ajeitou para trás. Apareceu o Tcheco. Devolveu para o Tuta. Alessandro já cortava ali. Mas o Éber Roberto Lopes paralisava o lance. Aí o carequinha Éber Roberto Lopes do Paraná. Botou uma falta de ataque ali na chegada do Grêmio. Há um ataque. Olha aí o lance, ó. O Tcheco ajeitando ali pro Tuta. E o árbitro já paralisava o lance. Aí o Marcel. Olha como o Alex fica juntinho do Marcel o tempo todo. Em Porto Alegre são 15 jogos entre os 2 times. 4 vitórias do Grêmio, a última em 2006 por 4-0. 3 vitórias do Botafogo, a última em 95, 3-2. E 8 empates, o último deles em 2004, 2-2. É o histórico dos 2 times pelo Campeonato Brasileiro. 15 jogos em Porto Alegre. E aí vem o Grêmio com o Tcheco. Passou legal ali pelo meio campo. Passou pelo Joilson. Aí o trabalho do Hidalgo. Carimbou ali a marcação do Joilson. Olha o Joilson. Tem outro lateral, o time do Grêmio, do Diego Souza. Olha o Diego se posicionando para receber. A bola foi até o Marcel. Ele ajeitou lá para o meio da área. O Tuta estava esperando. Mas estava ligado no lance ali para acordar o Juglé. Aí o Eduardo Costa tem que trabalhar com o Sarra. Só tem espaço vazio no Sarra. Olha o goleiro do Grêmio ali com todo o campo. O Botafogo se retrai esperando o Grêmio tocar a bola. Aí o trabalho do William com o outro mineiro, o Léo. Tentativa para o Marcelo Labarte, ele não alcançou. Apenas o tiro de meta para o time do Botafogo.
No primeiro turno deste ano, o Botafogo fez 3-0 no Grêmio jogando no Maracanã. Mas em 2006, quando a gente revê jogada bonita aí, o ataque do Botafogo, esse é o capitão Dodô. Em 2006, o Botafogo não conseguiu vencer o Grêmio. 2-2 no Maracanã e o Grêmio venceu por 4-0 no Estádio Olímpico. O deste ano lá no Maracanã era um Botafogo bem mais encaixado, completo, com o Zé Roberto em grande fase, o Dodô de artilheiro. Era um Botafogo realmente irresistível naquele momento do Brasileirão, líder do campeonato. Hoje, com meio time de desfalques, é outro, né? Tenta sair para o jogo o time do Botafogo. O Botafogo foi líder, como o Maurício falou, em 12 das 22 rodadas do Campeonato Brasileiro. Olha a falta aí favorecendo o time do Rio de Janeiro. Dodô ficou no chão. Olha aí o Mano Menezes, ó, olhando das cabines de imprensa o jogo, orientando o Sidney Lobo. E esse é o Alex Stival, o Cuca, técnico do Botafogo, que vem para o ataque com o Joilson. Enfrentou a marcação do Hidalgo e agora do Eduardo Costa. Ó, o Joilson virando o jogo. Errou tudo ali o Juglé. Juglé que é jovem, tem 19 anos, 1,66 m, nasceu no Rio de Janeiro. Ele vem com a bola pelo time do Botafogo. Diguinho, que é gaúcho. Trabalho do Dodô, acabou perdendo para o Marcelo Labarte. A bola ficou prensada ali para o William. O Labarte já caiu, o Diguinho cometeu a falta e vai voltando aí. Olha o lance, ó, o Labarte foi puxado pelo Diguinho. O Grêmio já está lá na frente no ataque. O Tcheco mandou para a área do Botafogo. O Max deu um tapa para a tirada ali. Corre atrás da bola o Tuta. Ajeitou para a chegada do Diego Souza. Ele enfrenta a marcação do Diguinho. Vai levando o Diego. Tentou com o Tuta. Vai no giro o Tuta. Pode fazer o gol. Foi prensado na hora certa pelo Renato Silva. E aí o Max ficou com a bola. Estava ligado o Renato Silva. Olha como o Max tirou no primeiro lance. O Tuta foi buscar com muito esforço do ataque do Grêmio. De novo aí a defesa do Max. O Grêmio começa certo na sua ideia de utilização. Já que tem dois centroavantes muito parecidos em característica no campo, eles precisam ser servidos com jogadas de linha de fundo e jogadas pelo alto, porque são os dois de boa complexão física. Então desloca-se o Diego Souza abrindo pela esquerda, o Tcheco pela direita, com a bola alta para os dois. A ideia original está correta. 0-0 no Olímpico em Porto Alegre. Vamos para 8 minutos de jogo. Aí o Marcel. Olha o lance dele com o Alex ali. Os dois se agarrando a todo momento. E o Alex, cara de pau, olhou para o juiz. Não fiz nada não, o cara caiu, seu juiz. Esse é o Diguinho. Tentativa do Grêmio mais uma vez. Marcel passou pela bola. Aí o Renato Silva deu um bico para a tirada ali. Vai correr atrás o Léo. Atrás dele o Dodô. Olha o Léo aí protegendo. O Dodô chegou em cima dele. O Léo deu um bico. A bola desviou no Dodô. E o lateral agora é do Grêmio. Mais uma chegada do Tcheco. Tá aí o Tcheco, capitão do Grêmio. O árbitro Éber Roberto Lopes parou tudo e apontou falta para o time do Botafogo. Você tá vendo aí o Juglé. O Alex vai mandar a bola para frente. O Botafogo fica esperando o Grêmio tocar a bola. Aí a participação do Lúcio Flávio. Esse é o Alex. E aí o Juglé. Vem para o ataque o time do Botafogo. O Juglé enfrentou ali a marcação do Labarte e acabou perdendo. Aí o Marcelo Labarte, estreante no time do Grêmio. Ele que foi revelado pelo Internacional. Sai para o jogo o Hidalgo. Você viu a expressão ali ligada do Hidalgo. O Tuta caiu mais uma vez. O árbitro não deu nada para o Grêmio, não. Aí o Tuta está voltando ao time do Grêmio. 33 anos, 1,88 m, 4 gols no Campeonato Brasileiro. Lúcio Flávio participou do lance. Jorge Henrique tenta a jogada contra o William. O William tomou a frente. E a bola fica com o Sarra. Grêmio na competição, 32 pontos, 22 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Marcou 21, tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro e sofreu 23 gols, uma das melhores defesas. Botafogo 38 pontos, 22 jogos, 10 vitórias, 8 empates, apenas 4 derrotas. Marcou 42, um dos melhores ataques e sofreu 30 gols neste Campeonato Brasileiro. Mais uma falta pro Botafogo. Éber Roberto Lopes agora vai ali perto do lance. A gente está revendo como o Léo chegou ali firme para acabar com o jogo do Botafogo. Aí o Léo, 19 anos, 1,84 m, ele é mineiro, veio do Ipatinga, assim como o William, seu companheiro de defesa. Tentativa do Moreno, o Botafogo chega o ataque. 0-0 em Porto Alegre. Dodô foi buscar a bola. Lúcio Flávio também apareceu. O Juglé joga lá em cima. Tentativa do Jorge Henrique. Olha o Jorge Henrique, limpou bem ali o Labarte. E aí no passe acabou errando tudo ali pro Moreno, mas houve um desvio antes. E a bola fica com o time do Botafogo. Olha como o Diego Souza pede calma, vamos acalmar o jogo. Os caras estão vindo. O Tcheco vai lá para tirar a bola.
Conseguiu puxar ali e tirar do Lúcio Flávio. Aí o contra-ataque do Grêmio com o Marcel. Será que ele consegue passar? Conseguiu no primeiro momento. O Renato Silva chegou. O Marcel puxou daqui, puxou dali. E o Renato saiu com a bola. Agora o Alex limpou bem o Marcel. Acabou com a festa do jogador do Grêmio. Vem pro jogo o time do Botafogo. Aí o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio tem 5 gols no Campeonato Brasileiro. Tentativa do Moreno, em cima da linha. Passou bem pelo Patrício. E aí deu de canela o Jorge Henrique. Sai para o jogo Marcelo Lavarte. Aqui embaixo ele tem o Diego Souza. A bola chegando no Diego aí, ó. Vem pro ataque o time do Grêmio. Diego enfrenta o Alessandro. Teve que voltar. O Alessandro não deu espaço. Era o Joilson. Aí o Diego Souza. Agora tem o campo à disposição. Ele vem pro ataque. Teve que voltar o William. Não encontra espaço o time do Grêmio, Maurício. E os dois jogadores do Grêmio, aqueles que eu falei, os dois pivôs, eles estão muito próximos em cima de 2 zagueiros. O Alessandro é um deles. Fica sobrando o Renato Silva, o outro é o Alex. E o Grêmio fica trocando passe porque não há espaço, ninguém se movimenta. Olha a chegada do Grêmio mais uma vez. O Léo fez o passe para o Tcheco. O Tcheco cortou bem a marcação do Joglet. Vai levando até perder ali a bola para o Alex. A torcida do Grêmio queria a falta. Olha aí o Tcheco. O Moreno tem a bola. Deu bola apertada ali pelo meio para o Alex. O Tuta deu o toquinho. O Moreno teve que se virar. E a bola volta para o time do Grêmio. Aí o Léo. Lançamento direto, Léo. Não deu certo, não. Sai para o jogo o Alessandro com o time do Botafogo. Este é o Diguinho. 0-0 em Porto Alegre. Passamos de 12 minutos do primeiro tempo. Articulando a jogada no ataque o time do Botafogo. Vem pro jogo o time do Grêmio. Aí o Diego Souza conseguiu se virar. O Lavarte lançou bem o Tcheco. Tá no ataque o Grêmio. Aí o Tcheco olhou para a área do Botafogo. Fez o cruzamento pro Marcel. E o Max pegou. Uma defesaça do Max. Que fica aí no chão, ó. O Tcheco encontrou o Marcel. Marcel cara a cara com o Max. Vou fazer o gol. E o Max não vai não. E foi buscar. Primeiro escanteio do jogo, primeiro escanteio do Grêmio. Max, grande defesa pela microcâmera para você. Olha o Max pegando, ó, a cabeçada do Marcel. E o Max agora cheio de moral ali, vai posicionando os jogadores do Botafogo na área. O Tcheco está posicionado para bater o escanteio. Primeiro escanteio do jogo, 0-0 no Olímpico. Tcheco bate o escanteio, a bola vai na área do Max. Do outro lado, Marcel, Max pegou de novo. E aí a bola foi para fora. O Max estava muito ligado. Olha o escanteio do Tcheco do outro lado. O Marcel vai fechar. E o Max pegou. No último toque o Marcel jogou para a linha de fundo. Outra grande defesa do Max. E essa aí, defesa do Max aí, Maurício? Pois é, aí é que está, né, Marco? O Grêmio faz aquilo que nós falávamos da ideia correta de jogo, tendo 2 centroavantes altos e com a mesma característica, bola alta. Privilegiando o atacante na altura que eles têm. O Tuta e o Marcel. Já por 2 vezes o Marcel, o Max evitou o gol. Mais um contra-ataque do Grêmio. Aí Diego Souza enfrentou ali o Joglet. Chutou no Joglet, a bola vai sobrando para o Moreno. O Tuta foi em cima, empurrou descaradamente o Moreno. Aí o Tuta. Moreno tá no chão, vai levantando. Segue 0-0 no Olímpico. 2 grandes defesas de Max. 2 grandes defesas do goleiro do Botafogo que salvaram o time do Rio por enquanto. Olha aí o Tuta. 4 gols no Campeonato Brasileiro tem o Tuta. E aí o Dodô, o artilheiro do Botafogo nesse jogo. Ou melhor, na competição. Ele que é o artilheiro que tá no jogo, porque o André Lima foi negociado, foi para a Alemanha. Ele que tem 12 gols na competição, é o vice-artilheiro. Sobrou o Dodô com 9 gols, um dos vice-artilheiros também na competição. Chega Joilson com o time do Botafogo. Bola bateu em cima do Eduardo Costa. Sobra com Jorge Henrique. Chega o Botafogo. Jorge foi para cima do Hidalgo, tá na área do Grêmio. Que horror, hein, Jorge Henrique? Ele tentou meio que chutar, meio que cruzar. A bola bateu no joanete ali do Jorge Henrique e não deu certo. Olha o Moreno, olhou.
Olha aí o cartão amarelo apresentado para o Alex pelo árbitro Heber Roberto Lopes. O Grêmio vai bater a falta. Segue 0-0 no Olímpico. A bola vai até a área do Botafogo. Max está por ali. Travou com o Marcel na sobra. O chute todo errado do Hidalgo. Pegou com a perna direita. O peruano. Não é a perna legal, apenas o tiro de meta para o time do Botafogo. Já estava parado, viu, Marco? Ali quando o Marcel subiu com o Max, o Heber Roberto Lopes flagrou uma falta do atacante do Grêmio. Mais uma vez o Mano Menezes na cabine aparecendo. O Botafogo não está conseguindo jogar, não. O Botafogo só se defende. A impressão que dá é que o Cuca disse aos seus jogadores a ideia que queria ver desenvolvida em campo e eles ou não entenderam ou não conseguem realizar. Vamos ver agora. Outra tentativa aí do Moreno, enfrentou a marcação ali do Léo, ficou no chão o Moreno. Olha o Moreno se contorcendo todo e o Léo é advertido com cartão amarelo pelo árbitro Heber Roberto Lopes do Paraná. Olha o Léo entregando a bola pro árbitro, ó, você fez a falta. Fiz sim, seu juiz. Fez, então tá. Olha aí o lance, Maurício, foi para cartão? Foi para cartão, como a falta do jogador do Botafogo havia sido. É que o Botafogo até aqui não conseguiu fazer a aproximação dos seus jogadores do meio para frente, que é o jeito que o Cuca mais gosta de ver seu time atuando. Não é do lançamento longo, não é do balão para a área, é sempre no toque a partir do Lúcio Flávio, da movimentação do Jorge Henrique, da centralização do Dodô. Até agora não aconteceu. Olha como o Alex está na área, marcado pelo William. Lúcio Flávio vai bater a falta. Você não está vendo, você está vendo a área do Botafogo, a área do Grêmio, com os jogadores do Botafogo por ali. Agora sim, o Lúcio Flávio lá em cima, no cantinho esquerdo do vídeo. Ele bota a bola na área do Grêmio, passou do outro lado, apenas o tiro de meta do Sá. Você está revendo o lance aí, ó. O Alex estava esperando a jogada, ela até passou por ele ali. Passou também pelo Sarra. Segue 0-0 no Olímpico. O Grêmio em casa nesse campeonato, 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Marcou 14 e sofreu 7 gols. Botafogo fora de casa, 11 jogos, 3 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Marcou 17 e sofreu 18 gols no Campeonato Brasileiro. O Dodô tá bravo aí com o assistente Rogério Carlos Rolim pelo impedimento nesse lance, Maurício Saraiva. Se tava, foi por pouco. Foi por pouco, mas me pareceu impedido sim. Ele não prestou atenção na linha dos jogadores do Grêmio. Era um contra-ataque bom que foi abortado por essa pequena desatenção do Dodô. Vem para o jogo outra vez aí o time do Grêmio com o Patrício. Aí o Léo, já foi amarelado no jogo, o garoto Léo. Olha como ele marca lá o posicionamento. Passou ali o Eduardo Costa e tem outro lateral, o time do Botafogo. Olha o árbitro Heber Roberto Lopes conversando ali com os gandulas, ó. E aí, vocês vão devolver a bola ou não vão? Vamos sim, senhor, tá legal? Tá, certinho, então vamos embora. Esse aí é o Alex, ó. Olha a cara de dor do Alex. E aí o lateral com o Moreno. O Léo chegou ali para acabar com a festa mais uma vez. Tem novo lateral, o Botafogo. Vamos para 20 minutos desse primeiro tempo em Porto Alegre. Tarde nublada, 17 graus de temperatura no Estádio Olímpico. Olha, Marco, não chega a ser uma superioridade avassaladora do Grêmio, mas em 20 minutos só o Grêmio teve chance de gol. 2 vezes pelo Marcel e poderia estar vencendo, não fosse as grandes defesas do Max. O Botafogo ainda não teve nenhum momento ofensivo interessante. Vem para o jogo mais uma vez o time do Grêmio. O Hidalgo fez o passe para o Marcel, que enfrentou o Alessandro. Vantagem para o Hidalgo. Abertura aí para o Tcheco. Tá no ataque o Grêmio. Olha o Tcheco, mandou para a área do Botafogo. Apareceu o Renato Silva para cortar. Alessandro corre atrás. Marcel com ele. O árbitro Heber Roberto Lopes se entendeu como falta. Olha aí a expressão do Marcel. Poxa vida, o cara acabou com o meu ataque. E aí o árbitro, ó. O cruzamento do Tcheco, a bola passou ali, o Renato Silva conseguiu cortar. Olha como o Marcel vai correr atrás do Joilson. Foi falta, Maurício? Foi falta sim, foi falta sim. Você está vendo que ele puxa com o braço esquerdo, ele dá um leve puxão na camiseta, mas o suficiente para desestabilizar o zagueiro, que espertamente também foi para o chão, né?
Segue 0-0 no Olímpico. Grêmio que tem a 4ª melhor defesa da competição com 23 gols sofridos. O segundo pior ataque com 21 gols marcados. Mas é o 4º em desarmes, 136 na competição. Botafogo tem o segundo melhor ataque, 42 gols marcados. 8ª melhor defesa com 30 gols sofridos. Vem para o jogo outra vez aí o Dodô. Enfrentou ali o William só na categoria. Na sequência o Dodô pegou o Hidalgo. E aí o cartão amarelo. Olha o presente para você, Dodô. Falou o árbitro Heber Roberto Lopes. Ó, tudo bem? Você concorda? Concordo sim, seu juiz. Olha o que eu fiz. E aí, Maurício? Lance para cartão? Lance para cartão. Não é que ele tenha sido desleal, longe disso. Mas ele tentava a bola. Não achou a bola porque chegou tarde. Pegou só a perna do jogador do Grêmio. Cartão. E a galera do Grêmio não perdoa o Dodô, não. Você reviu o lance mais uma vez aí, o capitão do Botafogo, Dodô. Botafogo com vários desfalques neste momento da competição. Suspensos pelo STJD. Leandro Guerreiro, 2 jogos. O Túlio, 120 dias. E o Luciano Almeida por 6 jogos. Além deles, o Botafogo não tem hoje o Juninho, que é o atual capitão da equipe. O zagueiro Juninho, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E ao perder o Juninho, perde uma característica muito importante do time do Botafogo, que é o chute de média e longa distância. Ele é bom cobrador de faltas, chuta bem com bola em movimento. A ausência dele é um desfalque para a zaga, mas também para o setor ofensivo. Olha o pulo do Alex ali, parecia que estava mergulhando. É o trampolim. Vou pular, o Tuta tá chegando, vou pular. E ele pulou, olha a cara de dor aí. Meio que atuando nesse momento o Alex. A gente viu que ele pulou antes da chegada do Tuta. Aí o zagueiro Alex quis valorizar um pouquinho o Alex. Vem pro jogo o time do Botafogo. Segue 0-0 em Porto Alegre. O Dodô briga pela bola, acaba perdendo. Aí o Diego Souza. Joclê vai pra cima dele. Diego caiu. Olha o Marcelo Labarte, tentou jogar de calcanhar e perdeu a jogada. Esse é o Joilson. Na frente do Diego Souza. Para Diguinho. Tá no ataque o time do Botafogo. Aí aparece o Moreno, olhou para a área do Grêmio, vai para o cruzamento o Moreno, jogou a bola para ali. O William conseguiu cortar. Corre atrás da bola o Patrício. Olha aí o Patrício, olhou para frente e mandou direto. Busca a participação do Tcheco, a bola bateu na nuca do Tcheco. E aí sobra com o Alex. Tá no jogo o time do Botafogo. O lançamento do Alex. Raspou ali no Léo, Sarra corre e não alcança. Escanteio para o Botafogo, primeiro no jogo. Já tem aquecimento na defesa do Botafogo. Esse é o zagueiro Rafael, que foi contratado do Metropolitano de Santa Catarina. Ele estava fazendo teste no Botafogo já há um bom tempo. E aí o Cuca se queixava, né, da falta de opções, do elenco reduzido. A diretoria do Botafogo acabou confirmando a contratação desse jogador. Que o Botafogo contratou também o Coutinho. Só que o Coutinho, o nome não apareceu no bid até às 7 horas de sexta-feira. Portanto, o Coutinho vai ficar apenas para a próxima rodada. Do Rafael acabou acontecendo. Eduardo Costa marcando o Dodô, a bola na área do Grêmio, no cruzamento do Lúcio Flávio, Sarra sem dificuldades. O Coutinho que era do Vasco, viu, Marco? O jogador que apareceu no Vasco, depois foi jogar na Europa e aí está retornando aí para o futebol carioca, vai jogar no Botafogo. E que se notabilizou logo no início da sua carreira no Vasco como um jogador muito faltoso. Tinha boa qualidade técnica, mas fazia muitas faltas, algumas delas bem violentas. Vamos tomara que tenha melhorado essa postura no seu retorno. E aí o Grêmio vem para o ataque com o Hidalgo. Esse é o Tcheco. Corre atrás dele para tentar cortar o Lúcio Flávio. A bola fica com o time do Botafogo. Aí o Jorge Henrique. Deu de ladinho com o Joilson. Vem para o jogo o Joilson. 28 anos, 2 gols no Campeonato Brasileiro. Tentativa aí para o Jorge Henrique. Corre atrás da bola na cobertura o peruano Hidalgo. E consegue fazer o corte. Olha o Hidalgo aí. Marca lá, marca lá. De novo aí para você o lance do Hidalgo. Ó. Chegou na frente do Joilson. Vamos fechar 25 minutos do primeiro tempo em Porto Alegre. 23ª rodada do Brasileirão 2007, 0-0 Grêmio e Botafogo. Outra vez Joilson. Bateu no Eduardo Costa. Segundo escanteio do Botafogo no jogo. Olha o Eduardo Costa aí. E aí o Sidney Lobo. Auxiliar técnico do Mano Menezes, que está suspenso olhando o jogo das cabines. O Sidney Lobo orienta o time à beira do campo. Olha o Dodô marcado pelo Eduardo Costa. É o marcador oficial do Dodô dentro da área. Eduardo Costa, que tem 1,86 m, o Dodô tem 1,77 m. Olha o William marcando o Renato Silva. A bola foi para a área do Grêmio, pintou ali a chance. Conseguiu o corte Eduardo Costa. Na verdade era o Tuta ajudando a defesa do Grêmio. Botafogo vem com o Alessandro. O passe para o Lúcio Flávio, sem impedimento. O Lúcio Flávio não alcançou não. A bola já estava fora de campo no cruzamento, apenas o tiro de meta para o Sarra. O time do Botafogo corrigiu a marcação em cima do Tcheco, que tinha alguma liberdade no início da partida e até dele saiu um lance, depois mais um.
do Marcel de cabeça, né, para as grandes defesas do Max, tudo dos pés do Tcheco, que tinha liberdade no início do jogo. A marcação ajustou nele, ele até mudou de lado, saiu da direita, veio jogar perto do Diego Souza à esquerda. Esse sim muito bem marcado pelo Diguinho. E aí o Grêmio, que começou com aquelas chances, agora joga em igualdade com o Botafogo. Não há ninguém melhor do que ninguém nesse momento do jogo. Grêmio que não tem hoje Bustos, Sandro Goiano e Anderson Pico, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Vem pro jogo outra vez o time da casa. Aí o Léo, zagueirão, se aventura no ataque. Tentou passe pro Diego Souza. Olha o Diego aí. Em cima dele o Diguinho. O Diguinho, que é gaúcho, deu um bico na bola e tirou dali. E o lateral é do Grêmio. Você viu de passagem ali o sorriso do assistente número 2, Gilson Bento Coutinho. Outra tentativa agora do Marcelo Lavarte. Ganhou mais um escanteio o time do Grêmio. Olha o Diego Souza indo para a área. Segundo escanteio do Grêmio no jogo. Aí o Tcheco para bater o escanteio. 2-2 em escanteios. O placar do jogo é 0-0. Você pode curtir aí no canto superior do vídeo. Olha o Tuta esperando o cruzamento desse aí, ó, o Tcheco. Ele joga a bola para a área do Botafogo. A bola vai até lá. Pintou a chance com o William. O William meteu o braço na bola. Tentou dominar ali. O zagueirão se perdeu todo. Olha o Marcel pedindo pênalti. Seu juiz, me pegaram aqui, olha. Pegaram a minha camisa. O juiz nem olhou para ele. Eduardo Costa bate na bola. Tenta jogar com Marcelo Lavarte. O Grêmio tenta sair para o jogo. Olha o Hidalgo. Categoria para cima do Joilson. O Joilson pegou o Hidalgo. Ficou fora de campo o peruano. Você está vendo aí o Lavarte brigando pela bola com o Joilson. E aí, ó, o Hidalgo sentindo bastante. Vai pintar cartão amarelo para o Joilson. Aí está, Heber Roberto Lopes. Você pegou o cara, então tá aqui o seu presente, ó. Olha aí. Lance para cartão, Maurício. Inexplicável um jogador profissional fazer uma falta dessa. O jogador tá na lateral do campo, no campo defensivo. O Joilson faz a falta com o pé lá no alto, toma o cartão amarelo e fica feliz pelo amarelo. Você viu que o Hidalgo voltou para o jogo. Ele que sofreu a pegada anterior do Joilson. Vem para o jogo o time do Botafogo, Jorge Henrique com Joilson. Se apresenta no ataque o Joilson. Olha ele levando a bola contra o Eduardo Costa. Bateu lá em cima. Este aí é o Alex, aparecendo de atacante. Jogou para a área do Grêmio. Tentativa ali de chegada do Jorge Henrique. A bola sobra com o Léo. Léo tirou dali. Vamos me livrar dessa bola antes que deu uma complicação para mim, pensou o Léo. Esse é o Renato Silva. Ajeita tudo ali contra o Tuta. É para não se complicar. Jogou simplesinho e bonitinho ali o Renato Silva. O Tuta ficou perto dele. Aí o Renato. 0-0 em Porto Alegre. Grêmio e Botafogo pela 23ª rodada do Brasileirão 2007. Aí o Diguinho fazendo sinal de positivo para o Gilson Bento Coutinho. O assistente número 2 que deu essa falta aí que o Tcheco vai bater. Olha o Marcel enfrentando dificuldades com o Alessandro na área do Botafogo. O Alessandro tá ali, ó, segurando o Marcel. O Tcheco fez um sinal ali com a mão esquerda. Levantou a bola na área do Botafogo. Max foi ali, tirou da cabeça do Diego Souza. A bola sobrou com o Hidalgo. Tá no ataque o time do Grêmio. Hidalgo não tem alternativa na frente. Joga com o Eduardo Costa e recebe de novo. Pintou a chance. Hidalgo jogou pro meio. O Marcel toca pra fora. O Marcel fica olhando. Faz aquela cara assim de eu errei. Olha o Hidalgo na grande jogada. Marcel de primeira com a perna esquerda. Escorou ali e pediu desculpas aos companheiros. Olha aí o Sidney Lobo. Não tem que bater assim, tem que bater assado. E aí, Maurício? Mas do lado de fora aqui também não fica tão difícil. Do lado de dentro é complicado. Nessa imagem da última câmera junto à linha, junto à pista atlética, você viu que a bola veio atrás do Marcel. E ele teve que bater em velocidade com a perna esquerda e não teve precisão, claro. Mas foi uma boa jogada, a primeira linha de fundo do Hidalgo na partida. Passamos de 30 minutos. Aí o carequinha Heber Roberto Lopes, árbitro do jogo, apontando essa falta do Lavarte no Joilson. Olha aí a visão do goleiro Sarra. A câmera de trás do gol mostrando o Sarra armando a barreira do Grêmio. Dodô tá ali. E aí o Sarra. Aqui, acá. Nós outros estamos acá. Sarra que é argentino. 1,90 m, 28 anos. E aí o Lúcio Flávio, especialista nas bolas paradas do Botafogo. Joga a bola na área do Grêmio. O Dodô estava por trás, mas o William fez o corte. Tenta brigar ali o Juglé. Já havia posição de impedimento no ataque do Botafogo. O assistente Rogério Carlos Rolim apontou impedimento.
Aí o Rogério Carlos Rolim, assistente número 1. A gente está vendo que 3 jogadores do Botafogo estavam saindo ali para tentar disfarçadamente sair do lance. Olha o árbitro Heber Roberto Lopes. Mão levantada assim significa lance em 2 toques. Sai para o jogo outra vez o time do Grêmio. Aí o Léo no lançamento buscando o Marcel. Marcel e Alex. Boa briga no primeiro tempo do jogo. 2 personagens da partida. Alex foi para cima do Marcel. Marcel levantou os braços. Fica reclamando. A falta. O assistente estava pertinho. Gilson Bento Coutinho. Não deu nada nesse lance aí, ó. Alex e Marcel mais tropeçou do que foi derrubado o Marcel. Tenta chegar ao ataque o Grêmio mais uma vez com o Eduardo Costa. Segue 0-0 no Olímpico. Olha aí o Eduardo Costa. E este é o Dodô. O Dodô não está com cara de bons amigos, não. Olha o Patrício. Tentativa do Marcel. O Alex vai para cima e agora sim derrubou o Marcel. O Dodô pode estar preocupado, né, Marco? Ele que vai ter a situação revista. A gente está revendo a falta aí do Alex sobre o Marcel. Agora foi falta sim. A FIFA resolveu levar o caso de doping do atacante Dodô à Corte Arbitral do Esporte, com a intenção de rever a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que acabou absolvendo o jogador de um doping que apareceu aí. Já o Luciano Calheiros fala um pouquinho mais a respeito disso aí. Você está vendo que o Juglet está na barreira da equipe do Botafogo. O Tcheco vai bater mais uma falta para o time do Grêmio. A bola vai direta. E aí o Max só acompanhou ali. E essa situação do Dodô, Luciano? Exatamente isso. O caso vai ser reaberto pela FIFA, né? Já que ele não poderia ser suspenso, ser punido, né? Pelo STJD, que já deu a sua sentença, né? Então a FIFA, a gente pode colocar até dessa forma, né? Vai avaliar melhor a situação. E aí o Dodô pode sim ser punido, ainda nesse Campeonato Brasileiro. Por isso toda a atenção do Dodô. O Luciano falava a respeito disso. O Dodô não está muito tranquilo não neste momento. Pode ficar de fora do campeonato. O que você acha a respeito disso, Maurício? Daí o Dodô que pode ficar de fora, Maurício. Eu nunca vi a FIFA meter a mão quando houve uma condenação. Por que quando há uma absolvição a FIFA se intromete na legislação daqui do Brasil? Eu não concordo, não. A não ser que já tivesse acontecido em algum momento esse caso que eu referi. Houve a condenação e a FIFA julgou esquisita a condenação e foi reabrir o caso para, quem sabe, absolver o jogador. Agora, porque ele foi absolvido, você reabre? Não entendo e não concordo. Vamos para 34 minutos. Você viu o Cuca preocupado, mas o Botafogo está no ataque. Aí, lá em cima, a visão de jogo do Lúcio Flávio para o Alex. Será que o Alex alcança? Alcançou sim, em cima da linha. Aí o Alex, ó. Vai levando. O torcedor do Grêmio vê a pedalada do Alex e vai o jogador do Botafogo. A tentativa do Alex perdeu. Enfeitou tanto que perdeu para o Tcheco. Agora o contra-ataque do Grêmio. O Tcheco no lançamento para o Marcel. Marcel e Alessandro. Marcel chegou na frente. Corpanzil do Marcel. Jogou com Tuta. Marcel vai direto e o Max faz a defesa. Antes do Tuta chegar, o Marcel mesmo bateu. Olha aí, ó. Chegou na frente do Tuta e vou bater. Bateu sim, mas o Max estava ligado e pegou mais uma. Aí o Marcel participativo no jogo. 25 anos, 1,87 m, Luciano. E o Alex pediu desculpa para os companheiros da defesa, para o Max. E uma desculpa um pouco mais explicada ali para o Cuca. Estão conversando até agora. O Cuca está cobrando do Alex justamente aquela pedaladinha lá na ponta esquerda. Deu uma enfeitadinha na jogada, acabou perdendo. E aí quase o gol do Grêmio, que sai para o jogo mais uma vez. Aí o William olha pra frente. Vai lançar direto o William. Ou prefere jogar de ladinho? Diego Souza vem buscar para jogar sim de ladinho. Aí o Diego Souza. Botafogo do meio campo para trás, esperando o Grêmio. Este é Eduardo Costa. E agora o William. William vai atravessando ali o meio. O toque com Marcelo Labarde. Enfrentou o Jorge Henrique, teve que voltar para o Eduardo Costa. Fica todo marcado o time do Grêmio. Olha o Tcheco, acabou perdendo, ó. Perdeu a jogada para o Diguinho. Aí enfrentou o Tcheco outra vez ali, o Diguinho. E o lateral é do time do Botafogo. O Botafogo até conseguiu, como nós dissemos há instantes, reencaixar a sua marcação nos 2 jogadores de articulação do Grêmio, Diego Souza e mais ainda o Tcheco, que acabou de ser desarmado. Mas do meio para frente ainda se ressente daquela movimentação que o Cuca mais gosta, que é da aproximação Lúcio Flávio, Dodô, Jorge Henrique. Não acontece. E o Botafogo não tem nada em termos ofensivos até agora. Tentativa do Dodô. Já subiu a bandeira do Rogério Carlos Rolim, pegando ali o impedimento do ataque do Botafogo. Vem para o jogo o Grêmio com o Patrício. Daí para o Tcheco. Tentou a chance lá em cima. Acompanha Marcel. O Tuta está pelo meio. A jogada foi para o Diego Souza. Aí o passe do Tcheco foi nas mãos do Max. O Diego Souza olhou ali para o Tcheco, meio que reclamou. O Tcheco está voltando hoje ao time do Grêmio. Esse é o Max.
Max tem 32 anos, 1,84 m, nasceu no Rio de Janeiro. Tentativa de lançamento para o Jorge Henrique. Jorge Henrique é baixinho, tem 1,69 m, perdeu para o Marcelo, ou melhor, para o Eduardo Costa, que tem 1,86 m. Aí o Eduardo sai para o jogo. Segue 0-0 no Olímpico. Vamos já para 37 minutos de jogo neste primeiro tempo. Outra tentada aí do Hidalgo. O corte foi do Alessandro, que a gente está vendo voltar para a área. Hidalgo jogou a bola para lá, buscou o Tuta, se enroscou ali com o Alessandro e jogou para o Hidalgo. E aí o Hidalgo estava em posição de impedimento. Olha o Hidalgo peruano voltando aí. E o assistente Gilson Bento Coutinho que flagrou esse lance, ó. Hidalgo um pouquinho à frente. Grêmio na temporada, 56 jogos, 30 vitórias, 8 empates, 18 derrotas. Marcou 84, sofreu 57 gols. O Botafogo em 2007, 50 jogos, 26 vitórias, 17 empates, apenas 7 derrotas. Marcou 110 e sofreu 67 gols. As duas campanhas da temporada. Grêmio, que é atual campeão gaúcho, vice da Libertadores. O Botafogo, vice carioca e semifinalista da Copa do Brasil, quando perdeu a vaga para o Figueirense. Olha o lance aí do Marcel com o Alex, os dois que estão toda hora se agarrando. De repente vão tomar um chopp depois do jogo. Aí o Weber, Roberto Lopes. Mais uma falta favorecendo o time do Grêmio. Já vamos para o final desse primeiro tempo em Porto Alegre. O único jogo até agora que não tem gols é este, Grêmio e Botafogo, nessa tarde de 23ª rodada do Brasileirão 2007. Olha o Marcel agora pisou na bola legal ali, perdeu para o Renato Silva. Vem para o contra-ataque o time do Botafogo. Este é o Joilson. Renato Silva foi lá para frente, aí por baixo Jorge Henrique. Vai enfrentar a marcação do William, jogou para o Renato Silva, Sarra foi buscar. Renato Silva começou a jogada e finalizou. Olha o cruzamento aí do Jorge Henrique. A bola foi na cabeça do Renato Silva e para a mão do Sarra. Que defesaça do Sarra por outro ângulo. É o terceiro escanteio do Botafogo no jogo. Olha na microcâmera a defesa do Sarra. O torcedor do Grêmio gostou. Olha o sorriso do Renato Silva, hein? O cara pegou. Esse gringo pegou, pensou o Renato Silva. Lúcio Flávio bate o escanteio. A bola vai para a área do Grêmio. Antes o Sarra pintou o corte do Tuta. A bola voltou para o Joilson. Olha o Joilson. Enfrentou a marcação do Hidalgo. Ainda Joilson. O Eduardo Silva também está por ali. Eduardo Costa melhor. Olha o Renato Silva. Tentou a jogada ali com o Dodô. A bola fica com o Sarra. Foi a primeira grande chance do Botafogo, numa jogada muito bem tramada, um contra-ataque daqueles padrão, né? Aquele que o treinador no vestiário diz, ó, quando contra-atacar a partir do zagueiro, o zagueiro se libera, fica um volante e ele vai ser elemento surpresa lá na frente para concluir. Foi assim mesmo o contra-ataque do Botafogo, que não virou gol por causa da grande defesa do goleiro Sarra. Os dois goleiros aparecendo muito bem no jogo. E o Grêmio vem para o ataque. Olha aí o Patrício. Tentou envolver a marcação do Joglé. Mandou para a área do Botafogo. Marcel tá por ali. Mas com ele para evitar o Alessandro. Sobra do Hidalgo. Olha o Hidalgo. Enfrenta a marcação do Joilson. Joilson já tem amarelo. O Hidalgo segura a bola. Tem que voltar com o William porque não há espaço. A torcida do Grêmio não gosta. Sai para o jogo mais uma vez aí o time da casa. Botafogo todo atrás. Lançamento para o Labarte. Agora não foi legal não. O Léo pediu desculpas, aí o Marcelo Labarte voltando, junto dele o Lúcio Flávio. E aí o técnico Cuca, uma carrenca ali do Cuca, roendo as unhas. Como o Botafogo está marcando certo, Marco, o que acaba acontecendo? Os articuladores marcados, os zagueiros tentam virar armadores. Geralmente, salvo a exceção que confirma a regra, o passe do zagueiro não é o passe do articulador, é uma ligação direta, a bola sem velocidade, muito mais favorecendo o zagueiro adversário do que propriamente seu atacante. Chega o Botafogo com o Moreno lá em cima, o cruzamento para a área do Grêmio, passou ali pelo Jorge Henrique, tem que buscar o Jorge Henrique. Diego Souza chegou em cima, aí o Jorge Henrique tenta levar, Diego deu um tranco nele, segundo um bandeirinha que está pertinho ali, ó, o Rogério Carlos Rolim. Foi falta do Diego Souza no Jorge Henrique. Olha aí o Sidney Lobo. O auxiliar técnico do Mano Menezes reclamando do bandeirinha. Mas o bandeirinha nem ouviu ele não. Olha o Dodô na área, marcado pelo Léo. Tem falta o time do Botafogo, olha o Sarra. Devolveu a bola, cara de poucos amigos, agora há pouco fez grande defesa, a gente pôde rever. E aí o Lúcio Flávio vai bater mais uma falta o time do Botafogo.
Ou é escanteio? Foi só escanteio, hein? Então é o quarto escanteio do Botafogo no jogo. Lúcio Flávio na área do Grêmio. Tentou o corte do Tuta mais uma vez. 2 escanteios para o Grêmio, 4 escanteios para o Botafogo. Segue 0-0 em Porto Alegre. O Grêmio vem para o jogo com o William. Passe errado até o Joilson fazer o corte. Aí o Joilson fez a finta ali no Marcel. Na corrida do Marcel. Agora o passe para o Joglé foi uma coisa, hein? Não é bom tecnicamente o jogo. Nós tivemos poucos ataques. Os 2 goleiros até trabalharam em 3 oportunidades. 2 o Max, 1 o Sarra. Mas de modo geral, a gente está chegando no fim do primeiro tempo. Muito passe errado. Muita falta de cuidado na hora do acabamento, do cruzamento, ou do passe, ou do cabeceio, enfim. Tecnicamente o jogo está devendo. Finzinho de jogo praticamente em Porto Alegre. 2 minutos de tempo regulamentar. Você viu o tcheco aí, o Diego Souza. Segue 0-0 Grêmio e Botafogo. Aí o Diguinho enfrentou a marcação do Eduardo Costa. O passe para o Joilson. Botafogo está no ataque. Tentativa aí do Jorge Henrique. Chegou na frente o William. Ele joga com o canhoto Sarra. Agora vai chegando no Marcel. Com ele o Renato Silva. Sobrou para o Grêmio. Aí Eduardo Costa com o Hidalgo. Vai lançar do outro lado. Aparece por lá o Diego Souza. Trombou com o Alex. Corre atrás da bola o Diego. Vai chegar na frente o Diego. Aí o Diego Souza. O cruzamento para o Tuta. Antes dele o Alessandro para cortar. E a bola fica com o time do Grêmio. Aí o Sidney Lobo. O Grêmio que não tem o técnico Mano Menezes no reservado. Ele está suspenso pelo STJD. Está no ataque o time da casa. Olha o Diego Souza contra o Alex. Passou o Diego Souza, mas aí apareceu a cobertura legal ali do Renato Silva. Olha o árbitro Éber Roberto Lopes. Quanto tempo, hein, seu juiz? Quanto tempo a mais? Já ele vai indicar aí para o árbitro reserva Márcio Chagas da Silva. Aí o Grêmio na tentativa com o Diego Souza. Carimbou a marcação do Diguinho. Era o Patrício. Mais um escanteio do jogo, terceiro do Grêmio. Olha o Sidney Lobo ali orientando. Vamos para cima. Tcheco vai bater mais um escanteio. Aí o Tcheco levanta a bola na área do Botafogo. Diego Souza pediu o pênalti do Diguinho. A torcida também. E o Botafogo tem o contra-ataque com o Joilson. Olha o Joilson. Passou pelo Marcelo Labarte. Vai levando o Joilson. O passe para o Dodô. Vai ficar difícil para ele contra o Eduardo Costa. Joga com o Moreno. Aí o Botafogo no ataque. Vamos fechando 45. Passamos de 45. Esse é o Jorge Henrique. O Botafogo está na área do Grêmio. Teve que voltar um Jorge Henrique. Aí o passe para o Lúcio Flávio. Olhou para a área do Grêmio. Jogou ali. Não conseguiu fazer o toque o Joilson. Sobra com o time do Grêmio. Sai para o jogo o Léo. O lançamento para o Tuta. Tuta e Alessandro. Tuta chegou na frente. Mais um minutinho. A gente vai até 46. Já o fim do jogo no Estádio Olímpico. Neste primeiro tempo, segue 0-0. Olha o Hidalgo, jogou com o Marcel na área do Botafogo, pintou a chance. Marcel travado pelo Renato Silva. Renato Silva salva o Botafogo. E o Éber Roberto Lopes aponta o centro de campo. Fim de jogo no primeiro tempo em Porto Alegre. 0 para o Grêmio, 0 também para o Botafogo pela 23ª rodada do Brasileirão 2007. No gramado do Olímpico, Luciano Calheiros. Ouvi aqui o jogador do Grêmio, Eduardo Costa, esse primeiro tempo, Eduardo. Bom, pressionamos. Infelizmente não marcamos o gol, mas tem que continuar assim, com calma. Bem organizado que vai ter ocasiões para marcar o gol. Tá legal, obrigado ao Eduardo Costa. Os jogadores do Botafogo também vão deixando o campo aqui nesse intervalo. Deixa eu falar com o Diguinho aqui. Falar com o Diguinho aqui. Esse primeiro tempo, Diguinho, Botafogo marcando muito bem, mas com poucas oportunidades, né? A equipe do Grêmio é uma equipe fortíssima, né? Sabemos que encontrar dificuldade não está sendo diferente. A equipe do Grêmio está impondo um ritmo muito forte, mas a gente está conseguindo segurar ali atrás. Agora foca só encaixar um pouco a marcação lá na frente
a gente consegue concluir a nossa finalização em gol. Tá legal, obrigado ao Diguinho. Marco. Valeu, Luciano Calheiros. Saída de campo dos dois times, 0-0 em Porto Alegre. Rui declara sua paixão pelo Clube da Estrela Solitária. Giovana e seus pais vestidos com o manto sagrado rubro-negro no Templo do Futebol, o Maracanã. Daniel e seu filho Mateus mostrando o amor pelo Figueira em Lisboa. O pai Diogo, o avô Deonir e o neto Augusto não assistem a um jogo sem estarem devidamente uniformizados. Promoção Torcedor em Foco, no PFC. Mande pra gente aquelas fotos em que você declara todo o seu amor ao futebol. E ainda pode aparecer em nossa programação. Para enviar é muito fácil. Basta acessar o nosso site. Promoção Torcedor em Foco. Revele sua paixão. Torcedor 24 horas merece futebol o dia inteiro. Por isso, só o Premier Futebol Clube transmite a maior cobertura do Brasileirão Série B. Jogos ao vivo e exclusivos. Acompanhe as partidas da 12ª rodada, nos dias 18 e 19. Brasileirão 2008 é no Premier Futebol Clube. Aqui você é sócio. Antes de chegar aqui, eles ralaram muito. When you're training for a fight, you take it to another level. There will be rewards at the end. Agora chegou a sua vez de se preparar para essa luta. UFC Countdown. 1 hora antes dos nossos eventos ao vivo, você fica por dentro da história dessas feras. Confira os treinamentos, os últimos duelos e as expectativas de nossos lutadores. Preparado para aquecer? I'm ready for the early fight we have. UFC Countdown. Só no Premier Combate. Entre em ação. Assine já. Você acompanha o seu time durante o ano todo? Você assiste a todos os jogos do Brasileirão? E os campeonatos estaduais também? Ok, não restam dúvidas. Você é nosso sócio de carteirinha. O sócio Premier Futebol Clube vive essa paixão por um preço bem mais em conta. Jogos ao vivo exclusivos em pay-per-view. Acompanhe o Brasileirão Séries A e B, além dos campeonatos paulista, carioca, mineiro, gaúcho, catarinense e paranaense. E ainda garanta o canal PFC, com 24 horas de futebol. Alex levanta, a bola para dentro da área azul, desvio! Gol! Premier Futebol Clube, aqui você é sócio. Os olhos fixos, olhando sem ver. As pessoas se levantando, indo embora. Enquanto que ele ali, imóvel, como se ainda não tivesse certeza que acabara. Como se esperasse um engano, uma segunda chance. Torcedor. Um livro do PFC. Luciano Calheiros com o Sidney Lobo. Exatamente, deixa eu conversar com o Sidney, que até começando aqui o papo com ele, sobre o que disse o Diego Souza, né? Vocês viram uma dificuldade grande na marcação do Botafogo, principalmente com o Alessandro não saiu muito, né, Sidney? O que fazer agora para sair desse bloqueio do Botafogo? O Botafogo está fazendo uma marcação até individual, então isso cria um pouco de dificuldade, mas se a equipe fizer uma boa movimentação, com uma entrada de um volante ou de um meia, abrindo um pouquinho nos flancos, a gente conseguiu alguma chance de gols e tenho certeza que vamos continuar criando
e os gols assim vão sair. E o Diego, sendo o homem surpresa, isso a gente possa aí, quem sabe, surpreender o Botafogo. A gente sabe que o Mano está no estádio, mas não pode ir ao vestiário durante o intervalo. Ele chegou a conversar contigo, Sidney? Claro. O que ele te passou? Exatamente isso. Tem a mesma tranquilidade, a mesma disposição, o time vem tendo. E continuar criando. Tá? A marcação tá grande, mas se a gente tem um pouco de paciência e a movimentação for correta, a gente vai conseguir chegar ao gol do Botafogo. Primeira alternativa de mudança alguma? Não, o Mano tá atento lá e a hora que houver necessidade ele vai me ligar. Tá legal. Obrigado ao técnico hoje aqui, o técnico do Grêmio, Sidney Lobo, que é o auxiliar técnico, na verdade, do técnico Mano Menezes. Deixa eu ver aqui os jogadores do Botafogo, rapidamente. O Moreno aqui, que hoje está substituindo o Luciano Almeida. E esse segundo tempo, Moreno, o que está pedindo aí o Cuca para a equipe? Então, falta mais um pouco de pegada, né? A gente tá jogando, deixando muito a equipe do Grêmio jogar. Até igualar a pegada, que acho que nossa qualidade vai prevalecer pra gente conseguir sair daqui com um bom resultado. Você tá bem à vontade, né? Apesar de estar fazendo hoje a terceira partida, tá aparecendo com uma boa opção ali pelo lado esquerdo. Boa vontade, né? O professor dá tranquilidade pra gente trabalhar. Tá procurar dentro de campo mostrar nosso futebol para que a gente possa agradar o professor Cuca. Tá legal, obrigado, Moreno. Valeu, Luciano Calheiros com o Moreno, lateral da equipe do Botafogo. Tudo pronto, nada de troca. O Botafogo à direita do vídeo, à esquerda do time do Grêmio. E aí, Maurício Saraiva? A projeção é que o Grêmio possa retomar o início do seu primeiro tempo, quando os seus meias tiveram alguma liberdade, jogadas foram criadas para os atacantes, depois o Botafogo controlou. E o Botafogo consiga, enfim, fazer a segunda metade do jogo, né? Além de defender lá com o Alessandro de terceiro zagueiro, também aproximar os seus jogadores, o articulador Lúcio Flávio, dos atacantes, para que possa levar mais perigo ao Grêmio. Levou uma vez só. Heber Roberto Lopes, careca da FIFA, 35 anos, do Paraná, no centro de campo. Vai reiniciar o jogo em Porto Alegre, 23ª rodada do Brasileirão 2007. Grêmio 0, Botafogo também 0. Começa o segundo tempo no Olímpico. Sai pro jogo aí o time do Grêmio. Este é o William. 0-0 foi o placar do primeiro tempo. No primeiro tempo, Heber Roberto Lopes advertiu o Alex, Joilson e Dodô do Botafogo com cartão amarelo e Léo do Grêmio. Todos eles receberam cartões amarelos do árbitro Heber Roberto Lopes. Esse é o Léo. Tenta o lançamento para o Diego Souza. Na ligação direta não deu certo. Essa é a jogada que a gente referiu ainda no primeiro tempo e é uma das leis mais antigas do futebol. Cada um fazer o que sabe. O Léo não é armador. Cada vez que ele tentar uma bola direta, uma ligação assim, a bola passando por sobre a cabeça dos meio-campistas, a tendência é de que não dê certo. Tentativa aí do Grêmio, conseguiu o Alessandro na área ali do Botafogo fazer o corte. Vem para o jogo no contra-ataque o Jorge Henrique. Olha como o Eduardo Costa está acompanhando na corrida. Aí o Jorge Henrique travou contra o Tcheco. O Tcheco foi para cima do jogador do Botafogo e cometeu a falta. Olha o Jorge Henrique no chão sentindo a canela esquerda. E aí o Tcheco não gostou muito da jogada, não queria fazer a falta. O Tcheco queria ir na bola e acertou o jogador do Botafogo. A gente está revendo por outro ângulo a falta em cima do Jorge Henrique. Olha o Sarra aí orientando a barreira. Você está vendo ali que o Marcelo Labarte e o Hidalgo estão na barreira do Grêmio. Lúcio Flávio está pertinho da bola. O Jorge Henrique também. Jogada ensaiada do Botafogo. Olha o Lúcio Flávio levantou para a área do Grêmio. Sarra com tranquilidade está com a bola. Aí o argentino Sarra sai para o jogo Eduardo Costa. É o princípio do segundo tempo em Porto Alegre. Passamos de 2 minutos. Um bico na bola ali. O Alessandro na frente do Patrício. Esse é o Marcelo Labarte. Ele tenta a jogada com o Marcel. Apareceu por ali o Diguinho na cobertura. Já havia posição de impedimento do Marcel, segundo o assistente Rogério Carlos Rolim, que a gente está vendo aí. Como alternativas do segundo tempo, a pergunta que o Luciano Calheiros fez ao Sidney Lobo, o Grêmio tem o Kelly como alternativa natural de ataque para fazer uma jogada de complementação para um dos atacantes. No caso, ou fica o Tuta ou fica o Marcel, para que o Kelly pudesse ser esse segundo jogador, o segundo atacante que joga em função do 9. E o Botafogo deve estar contando a qualquer momento com o ingresso do Atirson para lhe dar um pouco mais de qualidade de passe, de articulação, ajudar o Lúcio Flávio na armação de meio, que até agora não existe.
Apenas um dos 32 jogos entre Grêmio e Botafogo ficou 0 a 0. Foi em 1972, no Olímpico. Hoje vai dando 0 a 0. Olha o Hidalgo dando um bico na bola para afastar o perigo. Aí o Alessandro se perdeu todo com o Tuta. Deu contra-ataque para o time do Grêmio. Tuta com o Marcel. Aí fica difícil para o Marcel, Tuta. O Alex apareceu na frente. Sai para o jogo o time do Botafogo com Alessandro. Tentativa para o Joilson. Deu certo. O Joilson é que não dominou. Agora levou o braço na bola. Já tem amarelo o Joilson. Aí o assistente Gilson Bento Coutinho apontando falta para o time do Grêmio. Vem para o jogo aí o Léo. Segue 0 a 0 em Porto Alegre. Esse aí é o Tcheco. Veio buscar jogo o Tcheco. Mais uma chegada do Grêmio com Tuta. Dele para o Patrício. Apareceu o Lúcio Flávio no corpo do Patrício. Esse aí é o Renato Silva. Toque por baixo buscando o Jorge Henrique. Eduardo Costa chegou na frente. Vem para o jogo Hidalgo. É o Grêmio quem tenta atacar. Olha o Hidalgo. Tenta a jogada com o Eduardo Costa. O Eduardo ficou no chão. Éber Roberto Lopes mandou seguir. Olha o Eduardo aí sentado. Esse é o Renato Silva. E o Cuca, viu, sentiu o calor, tirou a jaqueta ali, mas o quarto árbitro já deu uma dura nele ali, porque a camiseta, né, do Cuca era branca, né? Então tava confundindo. Teve que colocar a jaqueta de novo ali, o técnico do Botafogo. Vai ficar com calor o Cuca. 16 graus nesse momento é a temperatura. Tem falta o time do Grêmio. Tuta tá na área esperando. Hidalgo vai bater a falta. Olha no cantinho esquerdo do vídeo o Hidalgo. Éber Roberto Lopes autorizou. Bolo de jogadores na área do Botafogo. Hidalgo correu para a bola e mandou na área do Botafogo. A bola passou para o Patrício. Antes ele, o Jorge Henrique, cortou e ficou sentindo. Olha o Dodô brigando aí com o Léo. A bola voltou no Lúcio Flávio. Tenta jogar com o Moreno. O passe saiu errado. Aparece o William para jogar com o Patrício. Patrício passou pelo Jorge Henrique, mas o Jorge levantou a perna e levantou também o Patrício. Olha o Patrício levantando também. Foi revide, viu? Olhando. Foi revide, né? Viu, Marco? Ficou na bronca o Jorge Henrique lá na área, quando ele tentou afastar a bola, e o Patrício, segundo o Jorge Henrique, teria deixado a perna. Ficou tudo na conversa do árbitro Éber Roberto Lopes. Agora Patrício e Jorge Henrique de novo. Levou melhor Jorge Henrique. Ficou sentindo a perna esquerda do Jorge Henrique. Saiu mancando do lance. Olha o Patrício outra vez na área do Botafogo. Renato Silva cortou. Quarto escanteio do Grêmio no jogo. Olha o Marcel. Estava só esperando o cruzamento, que não aconteceu. Segue 0 a 0 no Olímpico. Esse aí é o Patrício, ó. Mais um escanteio para o time do Grêmio. Diego Souza está esperando o cruzamento no Tcheco. A bola vai até a área do Botafogo. Pintou a chance. Max pegou. Diego Souza cabeceou e o Max fez uma outra grande defesa. Pegou a só para o time do Grêmio. Vem para o jogo Hidalgo. Virou o jogo aqui embaixo para o Tcheco, mas aí o Jorge Henrique estava posicionado para tirar. A gente vai rever já a grande defesa do Max. Mais uma no jogo. Aí o Diego Souza na perna esquerda. Não foi feliz. Diego Souza olha para o céu e fica perguntando por que esse goleiro pegou essa bola aqui, ó. Olha que defesaça, Maurício. O Max tem histórico muito bom em Porto Alegre. Eu não sei se o Luciano trabalhou num jogo do Internacional contra o Botafogo no Beira-Rio ano passado ou retrasado, em que o Max foi melhor em campo de um 0 a 0 que o Botafogo sustentou, com 4 ou 5 grandes defesas desse goleiro, que tem um problema para se firmar no Botafogo. Ele não é um goleiro regular. Assim como faz defesas milagrosas, a qualquer momento toma um gol inacreditável e só por isso não se firmou no Botafogo até hoje. Max, que já tem 32 anos, 1,84 m, tá aí o Max, ó. Nasceu no Rio de Janeiro. O reserva dele, o Júlio César, tá aniversariando nessa tarde, ou nesse dia, melhor. Olha aí o Hidalgo, mais um lateral pro time do Botafogo. Não fez falta, não. Você tá vendo aí o Jorge Henrique, marcado pelo Hidalgo. Tentativa do Lúcio Flávio na área do Grêmio. Apareceu o Moreno na cobertura. O Léo, o Moreno ficou pedindo pênalti. Quase que a defesa do Grêmio vacilou ali. Tenta sair para o jogo o Diego Souza. Apareceu contra ele agora o Alex jogando o corpo. Olha o Alex. Diego Souza revidou. Diego Souza e Alex se estranharam de novo. E a torcida do Grêmio incentiva o Diego. Segue 0 a 0 no Olímpico.
Tenta aparecer no jogo aí o Moreno. Errou o passe. Hidalgo jogou com o Diego Souza. O Diego esqueceu da bola. Aí o Joilson com o Moreno. Esse é o Diguinho. O Diego Souza está em cima. Tenta sair para o jogo o time do Botafogo. Agora apareceu na cobertura Diego Souza. Eduardo Costa vai tentar o lançamento para o Tuta. Mas o Alex cortou. Esse é o Joilson. Vem para o contra-ataque o time do Botafogo. 0-0 do Olímpico. Passe do Lúcio Flávio para o Joilson. Tá no fundo. Tenta o cruzamento na área do Grêmio. Aí o Léo conseguiu cortar. Tentativa de ataque do Botafogo. Labarte conseguiu cortar. E o Botafogo permanece no ataque. O Jorge Henrique está lá fuçando. Aí por cima, ó. A bola foi para ele outra vez. Jorge Henrique tentou a passagem contra o William. O último toque foi do jogador do Botafogo. Olha o Jorge Henrique voltando. 0-0 em Porto Alegre. Olha o Jorge Henrique que ficou reclamando no lance anterior com o Patrício. Dentro da área do Grêmio. Mais uma tentativa do Grêmio com o Tuta. Ajeitou para o Marcel. De trás o Tcheco na perna esquerda. Fraquinho a defesa do Max. Aí o goleiro Max e o Tcheco voltando. Ó. O Max está com a bola. Maurício, e o jogo? O resultado até agora de Grêmio e Botafogo é um resultado muito justo. O segundo tempo voltou ainda mais igual do que o primeiro. Assim como o Grêmio tenta jogar pelos lados do campo para favorecer os seus atacantes altos e no segundo tempo não consegue, o Botafogo descobriu um caminho lá às costas do Hidalgo para a passagem do seu lateral, mas a bola não chega em condição de tiro ou para o Jorge Henrique ou para o Dodô. Então os times até atacam mais do que na primeira etapa, mas sem sucesso. Tentativa do Joilson na área do Grêmio. Apareceu a cobertura do Léo. O toque foi do William e o Léo descarregou para frente. Aí o Tuta brigando com o Alessandro. Apareceu também o Juglé ali. O árbitro Heber Roberto Lopes pegou falta do Juglé. Nesse lance agora, ó, quando o Tuta sobe, o Juglé joga o corpo. E a bola vem com o Marcel. Pintou a chance, ele bateu contra o Alex. Alex evitou o chute. Aí o Patrício recebeu no Tcheco. Ele joga com Marcelo Labarte. Outra vez Patrício. Vai tentar ajeitar para a perna esquerda com Marcelo Labarte. Vem do toque de bola o time do Grêmio. Lá em cima o Hidalgo vai correndo, mas o Eduardo Costa não viu. Jogou apertado ali atrás com o William. Aí o Eduardo Costa no último toque do Jorge Henrique ganha lateral para o time do Grêmio. Olha o Jorge Henrique. Queria lateral para o Botafogo, o Jorge Henrique. Este é o Hidalgo. Segue 0-0 em Porto Alegre. 23ª rodada do Brasileirão 2007. Se jogou na bola ali o Alessandro. Ela voltou pro Diguinho tirar dali. Esse é o William. Contra ele o Dodô. William só no corpo. O Dodô ficou no chão. O artilheiro do Botafogo não está tendo sucesso nessa tarde em Porto Alegre. Já temos refletores ligados. E aí daqui a pouco teremos alteração na equipe do Botafogo. O Cuca mandou chamar o atacante Reinaldo. Vai conversar em seguidinho. É porque ele precisa atacar com mais eficiência. Ele divide o jogo, como dissemos, com o Grêmio, né? No primeiro tempo o Grêmio atacou muito mais do que o Botafogo. Nessa segunda etapa não. Os times têm quase que o mesmo tempo de posse de bola. Mas o Botafogo não consegue atacar com acerto, fazer a bola chegar em condição de tiro para nenhum dos seus atacantes. O Reinaldo pode ser uma alternativa de movimentação. Você viu o Cuca ali roendo as unhas. Esse é o Reinaldo, camisa 18, que vai entrar no time do Botafogo. Reinaldo tem 27 anos, 1,80 m. Ele retornou ao time do Botafogo, onde teve grande destaque em temporadas passadas. Olha aí o Tcheco, joga a bola na área do Botafogo. Tentativa do Marcel, passou dele. Também passou do Hidalgo. Olha aí o Cuca com o Reinaldo. E aí você vai fazer isso, aquilo, tá vendo lá? Tô. Tô vendo. Lá também, você tá vendo? Tô sim. Entendeu? Não, professor. Eu também não. Vem pro jogo outra vez aí o time do Grêmio. Tentativa do Tcheco. Esse é o Marcel. Alessandro chegou na frente. Joilson foi pra bola. O Marcel jogou o corpo de 1,87 m pra cima dele. E o Grêmio tem a bola de novo. Esse é o Labarte. Virada de jogo pro Léo. Léo tem 19 anos, 1,84 m. Garoto ainda. Veio do Ipatinga. Esse é o Diego Souza pro Léo. Grande jogada do Diego. Olha o Léo. Na área do Botafogo, o Tuta tem a chance. Dominou errado o Tuta.
aí sai para o jogo o time visitante. Não alcançou o Moreno. Já viu uma falta lá atrás, marcada pelo árbitro Heber Roberto Lopes. Nesse lance aí sobre o Diguinho, falta do Tuta. O Tuta dominou errado, Maurício. O Tuta vive um momento técnico ruim. Ele teve muitas lesões durante esse ano inteiro. Não conseguiu jogar. E ao não conseguir jogar, toda vez que volta, ele é um jogador muito pesado. Quando ele volta, ele não volta bem. E hoje está fazendo uma partida bem ruim. E o Reinaldo, camisa 18, já entrou na equipe do Botafogo. A primeira mudança no jogo, né? Reinaldo, 18, atacante, no lugar do número 6, Moreno. Aí a confirmação para você. Portanto, você viu a entrada do Reinaldo, a saída do Moreno na equipe do Botafogo. O Grêmio vem para o ataque com Marcelo Labarte. Mandou do jeito que deu a bola lá para frente da área do Botafogo. O corte foi do Alessandro antes do Marcel. Esse é o Diguinho. E aí Lúcio Flávio. Passou pelo Internacional, Lúcio Flávio. Esse é Eduardo Costa. Tenta aparecer no jogo o time do Grêmio ali por cima. Vem trazendo o Tcheco. Enfrentou o Diguinho. Diguinho foi no corpo do Tcheco. E o Heber Roberto Lopes pegou a falta. O Diguinho não gostou não, ó. Olha o Diguinho. Vamos ver se foi falta, Maurício Saraiva. Foi sim. Ele interpõe o corpo, veja, ele interpõe o corpo entre o Tcheco e a bola faltosamente, obstrução. Você está vendo aí a confirmação da substituição. Reinaldo no lugar do Moreno na equipe do Botafogo. Mais um atacante para o técnico Cuca. Esse é o Tuta, atacante do Grêmio. E o Marcel, outro atacante. Olha o Tcheco na concentração. Joga a bola de lado para o Eduardo Costa. Vai bater daí, Eduardo. Bateu sim, bateu contra o Joilson. Sobra de bola com o Léo. Bateu de Carella agora. O Lúcio Flávio. Que horror, hein, Lúcio? Tentativa para o Hidalgo. Apareceu na cobertura Alessandro. Esse é o Tcheco. Conseguiu a passagem para o Hidalgo. Alessandro fez mais um corte. Tem pressa o Hidalgo. O Grêmio quer a vitória em Porto Alegre. O Botafogo está no G4. O Grêmio busca chegar lá. Aí o Diego na perna direita. Conclusão por cima do gol. Olha aí o Rafael, zagueiro de 22 anos, 1,83 m, nascido em Santa Catarina, recém-contratado, vai estrear no Botafogo, Luciano Calheiros. Vai estrear no Botafogo. Rafael em seguidinha, já tirou o Moreno, né? Acredito que o Cuca deva formar ali uma linha com 3 zagueiros, né? Não tem a confirmação ainda de quem sai. Portanto, o Rafael. Em princípio, quem veio formar a lateral esquerda foi o Jorge Henrique, que é atacante e foi trazido aqui para trás para ser lateral esquerdo. O Rafael, camisa 13, está entrando no lugar do número 8, Diguinho. Diguinho que era dúvida, inclusive, para essa partida, viu, Marco? E acabou de receber o amarelo. Ele acabou de receber o amarelo. Ele tinha dores musculares durante a semana, está saindo, inclusive, mancando. E esse cartão amarelo do Diguinho foi o terceiro dele. Está fora do próximo jogo do Botafogo contra o Palmeiras. Como ele está fazendo muitas faltas, o Cuca também deve estar preservando o jogador que sai mancando, machucado, já vinha de lesão, disse o Luciano, mas estava jogando muito faltosamente na partida. Agora é 3-5-2 no time do Botafogo. Tentativa do Grêmio lá por cima. O Hidalgo fez o corte para cima do Joilson. Tenta o cruzamento. Hidalgo pintou a chance com o Marcel. Rafael conseguiu o corte. Bola volta para o Marcelo Labarte. Segue 0-0 em Porto Alegre. Aí o Patrício, ele joga com o Marcel. Chegou na frente o Alex para fazer a cobertura. Olha o Alex protegendo contra o Marcel. Último toque do Marcel, apenas o tiro de meta para a equipe do Botafogo.
nessa rearrumação do time do Cuca, agora sim tem sentido. O Jorge Henrique, que é atacante, veio ser ala, com liberdade para apoiar, porque há 3 zagueiros. Na liberação, 3 zagueiros, o ala pode ir à frente e virar quase um jogador de ataque, dependendo de como seja formatado esse 3-5-2. O Jorge Henrique tem liberdade para subir, porque há 3 de defesa sempre fixos, cuidando de Marcel e Tuta. Vamos fechar 18 minutos do segundo tempo em Porto Alegre, segue 0-0. Já temos luz artificial, refletores ligados no Estádio Olímpico. Vem para o jogo Diego Souza. Uma tarde nublada em Porto Alegre, 16 graus a temperatura neste momento na capital gaúcha. Vem para o jogo o time do Grêmio. Se aventura no ataque o zagueirão William. Ele chega na frente ali do Lúcio Flávio. Rafael consegue o corte. Mais um lateral para o Grêmio. O Grêmio que não conseguiu, né, reforçar a equipe. A direção do Grêmio acabou não conseguindo trazer o reforço do exterior, né? O prazo terminou na última sexta-feira. Então quem pode pintar aqui no Estádio Olímpico como reforço ainda para esse Campeonato Brasileiro é o Danilo, Marco. 19 anos, atacante do Bahia, que está disputando a Série C. Bola foi para a área do Botafogo. Max conseguiu a defesa. Chegou na frente ali do Marcel. Olha o Marcel com o Max. Max ficou sentindo. O Danilo, esse Danilo é Danilo Rios, 19 anos. Ele atuou aí recentemente pelo Bahia e pode aparecer, pintar no Estádio Olímpico. A gente está revendo o lance aí do Max, que caiu de mau jeito, Maurício. Caiu muito mal. Fez uma defesa segura, difícil, mas ele deu com a cabeça no chão. O Grêmio já poderia pensar, assim como o Botafogo pensou em alguma coisa para defender-se melhor e atacar com alguma qualidade superior, vindo de trás do Jorge Henrique, o Grêmio também poderia estar pensando em alguma coisa do meio para frente para modificar o quadro, porque assim como está, o torcedor volta e meia conversando com o outro, depois na segunda-feira, foi no estádio e disse ao seu companheiro, olha, era um jogo que se eu ficasse 3 dias vendo no estádio, esses 3 dias jogando, não ia sair gol. É com essa sensação que vive o torcedor gremista em relação ao seu time. O Grêmio não tem nenhuma jogada de fundo no segundo tempo, não tem nenhuma conclusão de perigo, afora aquele cabeceio de escanteio em que o Diego Souza fez o Max operar um milagre, mas de jogada trabalhada pelos lados do campo ou por dentro, o Grêmio não tem nada. No banco tem uma opção, o Kelly, e é melhor dar um jeito de utilizá-la, porque assim como está, parou. A gente está revendo o lance, é a cruzada do Diego Souza. Será que o Renato Silva não puxou ali o Marcel na área do Botafogo? Não sei não. O Max vai levantando. A gente viu antes, Maurício, que o Lúcio Flávio foi chamado pelo Cuca para passar orientação ali e o Patrício grudou neles. Ainda ganhou um copinho d'água, viu? Levou um brinde ainda. Pediu uma aguinha ainda pro Cuca ali. Escutou toda a orientação do Cuca. Tava dando ali pro Lúcio Flávio e recebeu um copinho d'água ainda ali para refrescar, né? E o Kelly vem aí no time do Grêmio. O zagueiro puxou sim, Marco. O Renato Silva puxou o Marcel. Mas esse é o tipo de pênalti que eu só fui ver no replay porque você me chamou a atenção. Imagine o árbitro que não tem o replay. Ele tá vendo a bola viajando. Nem sempre. Às vezes ele vai ver esse pênalti, outras vezes não vai ver. Um lance parecido com aquele do primeiro tempo, onde o Diego Souza reclamou pênalti também. Vem para o jogo o time do Grêmio. Tcheco ficou no chão, pede cartão para o Joilson, que já foi amarelado no primeiro tempo. Olha o árbitro, Éber Roberto Lopes, impassível, foi para o lance, nem deu bola para o Tcheco. E aí o Kelly, o Maurício pediu, o Sidney Lobo conversou com o Mano Menezes, ó, o Maurício pediu o Kelly. E aí, vai colocar ou não vai? Vou colocar. O Kelly vem para o jogo, olha aí o Tcheco. E esse é o Jorge Henrique. Tcheco vai bater mais uma falta. Segue 0-0 em Porto Alegre. Olha o Diego Souza na área. E aí o Kelly conversando com o Sidney Lobo. Também faz aquela mesma história. 38,5 metros a distância para o gol. A bola foi para a área do Botafogo. Passou do outro lado. Hidalgo tentou a conclusão. Errou tudo. A bola volta para o Tcheco. E enfrenta o Joilson. Vai no fundo o Tcheco. O Joilson travou tudo. E o Grêmio tem o 5º escanteio. Olha aí o Joilson. 5-4 em escanteios a favor do Grêmio. O jogo é 0-0. Bola na área do Botafogo. Pintou a chance no Tuta. Tuta! O número 9 do Grêmio abre o placar do Olímpico em Porto Alegre. No 5º escanteio batido pelo Tcheco. Tuta foi lá em cima antes do Alessandro para cabecear no fundo do gol. Tuta! Grêmio 1, Botafogo 0.
A cobrança de escanteio do Tcheco foi perfeita. O Grêmio não tinha construção ofensiva com bola andando e a sua única chance de segunda etapa tinha sido igual a esta. Cobrança de escanteio do Tcheco, Diego Souza de cabeça, Max fazendo milagre. Desta vez o Max não conseguiu o milagre e o centroavante, que jogava mal, faz o gol que pode ser o da vitória. Olha, Marco, esse foi o 22º gol do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O 5º gol do Tuta, ele agora passa a ser, ao lado do Diego Souza, o goleador do Grêmio na competição. Os dois têm 5 gols e o Botafogo tenta responder. Grêmio sai para o jogo. Apareceu ali o Léo, a bola acabou saindo. Olha o Léo voltando aí. O Grêmio faz 1-0. A torcida do Grêmio explode em Porto Alegre. Vai dando vitória do Grêmio. Tentativa aí do Alessandro. Vem para o jogo, o Botafogo tenta responder. O time do Rio, que ainda não perdeu no retorno do Campeonato Brasileiro. Esse aí é o Jorge Henrique. O Patrício foi para cima dele, derrubou o Jorge Henrique. Aí o Jorge. O Jorge ficou olhando pro Patrício. Oh, você tem cara de pau dizendo que não fez nada, hein? O Jorge Henrique falou pro Patrício. E o Sidney Lobo ficou bravo. Foi falta, Maurício? Mas muito falta. Não foi pouco falta, não. O treinador deve ter ficado bravo com o Patrício, porque fez falta no jogador que estava de costas para a área do Grêmio, de frente para a linha lateral, apertado por 2 marcadores, e o Patrício facilitou a vida dele, dando uma bola frontal para ir para a área. Olha aí. O Cuca olhando esse lance que o Botafogo tem a seu favor. Lúcio Flávio vai bater a falta. Um bolo de jogadores na área do Grêmio. Lúcio Flávio bateu fechado. Sarra pegou. Antes do Renato Silva, a bola passou pelo Renato Silva e foi nas mãos do Sarra. Olha para o outro ângulo. O Renato Silva tentou o toquinho e o Sarra pegou. Grêmio 1, Botafogo 0. É o jogo que você curte com a gente. Olha a torcida do Grêmio. E aí o reservado, Sidney Lobo, conversando. O Kelly voltou a sentar ali. Será que não vai entrar o Kelly? O Botafogo chega no ataque aí, a tentativa do Juglet. Chutou muito longe. E o Kelly, Luciano? Mudou de ideia. O técnico Mano Menezes, inclusive, já vai voltar lá para trás, junto com os outros companheiros do banco, para continuar o aquecimento. Mudou de ideia o Mano Menezes, Maurício. É o efeito milagroso do gol, né, Luciano? É muito provável que o Kelly estivesse entrando no lugar do Tuta, que tinha uma movimentação pequena, tecnicamente jogava mal, mas à medida que o centroavante faz o gol, que pode ser o da vitória, ele troca de substituição. O Kelly fica e está vindo de lá o Adilson, que é jogador de marcação. Tuta tenta a jogada com o Marcel na área do Botafogo. O Grêmio chega em mais uma. O Alex está segurando o Marcel. Virou na perna esquerda, Marcel. Vai sobrando para o Max fazer a defesa. No lance do gol que a gente reviu agora há pouco, o Tuta, que tem 1,88 m, venceu no lance o Alex, que tem 1,89 m, e o Rafael, que tem 1,83 m. O Kelly voltou para o aquecimento lá, Marco, e o Sidney Lobo conversa com Adilson. Portanto, é uma troca, né, de estratégia. Vai abrir mão de um meio atacante por um volante. Agora o Jorge Henrique pegou o Tcheco. O Tcheco cobra uma atitude do árbitro Éder Roberto Lopes. Jorge Henrique saiu de fininho do lance. Olha aí, Maurício Saraiva. Não é lance para cartão, não? É lance para cartão amarelo, sim. Errou o Éder. Passamos de 26 minutos de jogo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Tuta fez o gol do jogo. Grêmio 1, Botafogo 0. E o Adilson Lopes está por ali. O Adilson, camisa 16, vai entrar no lugar do Marcel, camisa 11. O Marcel vai deixar o jogo. Vem para alteração o time do Grêmio. Adilson vem para o jogo. Com o placar de momento no Estádio Olímpico, o Grêmio vai encostando um pouco mais. Chega a 35 pontos. É o 7º colocado na competição. O Botafogo é o 4º. Permanece no G4 com 38 pontos. Aí o Adilson. Segue aquecendo o Adilson. Já já ele vai entrar no jogo. O Marcel vai deixar o time do Grêmio.
E o Botafogo não consegue se achar, Maurício. Aquele gol vindo de uma bola parada quando o jogo estava absolutamente igual, fez um prejuízo enorme ao Botafogo, afora 1-0 contra, que já seria suficiente, mas na produção do Botafogo caiu bastante. Olha aí. Vem pro jogo o Diego Souza, vai bater, Diego bateu na perna direita, longe do gol. E aí a substituição do Grêmio. A torcida, vamos ver se vai aplaudir o Marcel, que vai deixar o campo. Foi muito esforçado o Marcel. Aplausos para ele, Luciano. Tá sendo aplaudido aqui o Marcel, mas a verdade é que o jogador, desde que estreou com a camisa do Grêmio, ainda não marcou gols, né, Marcos? Já são aí algumas participações nessa competição com a camisa do Grêmio. O Marcel já teve algumas oportunidades, ganhou a posição do Tuta. Hoje contra o Botafogo, ele completou a sua 6ª partida no Brasileirão e segue sem marcar. Foi o jogador que mais concluiu a gol no primeiro tempo no Grêmio. Teve 4 conclusões, 2 de cabeça, que foram as 2 chances reais de gol do Grêmio na primeira etapa. O Max evitou. As outras 2 conclusões foram de dificuldade. E no segundo tempo ele tinha a mesma dificuldade do Tuta. A bola não chegava nele. Agora o Grêmio tem um jogador a mais de marcação, que faz aquela passagem, né? Segundo volante, o Adilson, que tem muito vigor para carregar a bola até a frente. E o Diego Souza, que está indo na bola aí, é que passa a fazer o papel de segundo atacante. Tentativa de ataque do Grêmio, calcanhar do Diego pro Hidalgo na área do Botafogo, passou do outro lado, o Tcheco tem a chance, Max pegou, Tuta vai fazer o gol, gol! Olímpico em Porto Alegre. Olha a cruzada ali do Hidalgo. A bola passou do Tuta. Tcheco viu certinho a chegada do centroavante. O Max até tentou tirar, mas o Tuta botou para dentro do gol do Botafogo, fazendo o segundo dele no jogo, o segundo do Grêmio. Tuta, mais um gol dele. Grêmio 2, Botafogo 0. O efeito mágico de um gol para centroavante é uma coisa fantástica, fascinante no futebol. O Tuta fez o primeiro gol, que poderia ser o da vitória. Ele provavelmente estivesse saindo para a entrada do Kelly. Ele permaneceu em campo, o Marcel que saiu, e o próximo ataque bom que o Grêmio fez, logo a seguir, veio cair de novo na cabeça do Tuta. É a segunda conclusão do Tuta, o segundo gol dele, camisa 9. Marcou aí para confirmar a 3ª substituição agora no Botafogo, entrando 16 Marquinhos, meia atacante, inclusive ele é gaúcho de Passo Fundo, entrou no lugar do número 2, Alessandro. Esse foi o 6º gol do Tuta no Campeonato Brasileiro, ele agora é o artilheiro da equipe na competição. Tuta fazendo a alegria do torcedor do Grêmio em Porto Alegre, o Marquinhos já entrou. Gaúcho Marquinhos no time do Botafogo, a bola foi pro Tuta, não tem impedimento não, pintou a chance, saiu cara a cara com o Max, ele bate, Max pega! Max salva o 3º gol do Grêmio no Olímpico. O Tuta teve a chance, olha a decepção aí do Tcheco. Ficou bravo o Tcheco, ficou chateado o Tcheco. E aí o Max bravo também com a defesa do Botafogo. O Tuta teve toda a chance. Olha aí, Maurício, a faca e o queijo na mão. Perdeu o gol mais feito da partida. Os 2 gols que ele, Tuta, fez foram mais difíceis do que esse que ele acaba de perder, quando conduziu a bola, escolheu o canto e chutou em cima do goleiro. Mais uma tentativa do Patrício. O Grêmio ganha mais um escanteio. É o 6º no jogo. Você tá vendo aí? O Marquinhos, e entrou no time do Botafogo. Ele entrou no lugar do Alessandro. Olha o Sidney Lobo conversando com o Mano Menezes ali na comunicação. A gente tá bem, professor. Ele tá falando pro técnico. Aí o Tcheco, o Max está esperando a batida de escanteio. O 6º escanteio do Grêmio. Vem o Tcheco, manda a bola para a área do Botafogo. Tentou o corte do Marquinhos. Apareceu o Jorge Henrique na cobertura contra o Marcelo Labarte. O Marquinhos dá um bico para frente. Aí o Dodô ajeitou com o peito ali pro Reinaldo. Só agora o Reinaldo apareceu no jogo. Esse aí é o Rafael. Vem no contra-ataque o time do Botafogo com o Joilson. Rafael lá por cima acompanha a jogada. Aí a tentativa do Juglé. Ele joga com o Joilson. Daí para a área do Grêmio. Apareceu na cobertura Hidalgo para tirar dali. A bola fica com o Eduardo Costa. Atrás tem o Hidalgo. O Hidalgo dá um bico para frente. 2-0 para o Grêmio no Olímpico contra o Botafogo. 2 gols de Tuta. O Tuta é o artilheiro da tarde no Olímpico. 6 gols na competição. O artilheiro do Grêmio no Brasileiro. Você está vendo ali o Adilson. E vem aí Gavilã.
Já o paraguaio Gavilan. Ele que tem a número 15, vai entrar no time do Grêmio. Impressionante, né? A identificação que tem o Gavilan com essa torcida do Grêmio, né? Bastou o Gavilan correr aqui para ser muito saudável. Tuta tem mais uma chance, cara a cara com o Max, agora ele não desperdiça. Gol! Mais uma vez, Tuta! O número 9 do Grêmio faz o terceiro do time da casa, o terceiro dele no jogo, um golaço de Tuta. Perdeu um agora há pouco, mas agora no lançamento do Diego Souza, cara a cara com o Max no erro do Alex. Tuta! Grêmio 3, Botafogo 0. Não sei se o Tuta, desde que chegou ao Grêmio, havia marcado 3 vezes numa mesma partida. Tenho quase certeza que não. Os 2 primeiros gols de cabeça, gol de centroavante, depois perdeu um inacreditável e na sua 4ª conclusão no jogo ele fez um gol de muita categoria. O Botafogo se desarvorou todinho depois daquele gol, quando o jogo estava igual, ele tomou aquele gol de escanteio, dali em diante não se achou mais na partida e agora é goleado inapelavelmente. E chega a 7 gols no Campeonato Brasileiro, o Tuta, mas foi o 16º dele na temporada, né? Goleador do Grêmio, Tuta, ele que curtiu um banquinho aí nos últimos jogos, volta ao time em grande estilo, fazendo 3 gols no Botafogo. Olha o Éber Roberto Lopes autorizando a troca no time do Grêmio, está deixando o campo Tcheco. Exatamente, o Tcheco, camisa número 10 para a entrada do Gavilan, camisa 15. Agora a preocupação do departamento médico do Grêmio aqui, do médico Dr. Alarico Endres, é com o Marcelo Labache, que caiu de mau jeito ali, está pedindo ali uma posição para o jogador. Vamos ver o que acontece com o Marcelo Labarte. 3-0 para o Grêmio, 3 gols de Tuta no Olímpico. Passamos de 34 minutos. O Gavilan, ele entrou no lugar do Tcheco, Maurício. Sobre Marcelo Labarte, fez uma partida comum. Ele não jogou nem bem nem mal. Cumpriu uma função bastante burocrática no meio-campo. O Gavilan entra no lugar do Tcheco, que cansou, teve boa participação, foi autor do cruzamento perfeito para o gol do Tuta no escanteio, o gol que abriu a vitória gremista. Como vinha de uma parada relativamente longa, o Tcheco foi retirado. O Grêmio nesse momento tem 35 pontos, é o 7º colocado. O Botafogo permanece no G4, é o 4º colocado com 38 pontos. É a 23ª rodada do Brasileirão 2007. Jogue! Deixa lá! Ei! Obrigado, Chegada do Patrício, agora o Jorge Henrique não vai ser perdoado não pelo árbitro Éber Roberto Lopes. Vai receber o cartão amarelo, assim como o Diguinho, foi o 3º dele no Campeonato Brasileiro. É outro desfalque para o técnico Cuca no jogo contra o Palmeiras. E vem aí Ramon no Grêmio. Já Ramon no time do Grêmio. Jorge Henrique ficou olhando para o árbitro. Aí o Ramon conversando com o Sidney Lobo. Este foi o sexto escanteio, o 6º cartão amarelo apresentado pelo árbitro carequinha Éber Roberto Lopes. Olha o Tuta, personagem do jogo. Aí sentindo a perna o Patrício, ó. Foi ali tomar um spray no joelho, o Patrício. Tudo bem com o Patrício, o torcedor do Grêmio em estado de graça nessa tarde no Olímpico. A bola vai para a área do Botafogo, o Tuta ficou só esperando. Passou dele. Apenas tiro de meta para o Max. 3-0. Na verdade não era o Tuta, era esse aí, ó. Eduardo Costa, Maurício, 3-0. Quando nesse momento vai entrar pro jogo aí o Ramon para a saída do Marcelo Labarte. Esse 3-0 mostra mesmo que foi o jogo, Maurício? No segundo tempo, sem dúvida, porque quando o jogo estava absolutamente igual, veio o gol da cobrança de escanteio do Tcheco e o cabeceio do Tuta. Um belo cruzamento, o cabeceio perfeito, nada a questionar em relação a isso. E a partir daí, Marco, o Botafogo não teve mais sequer uma conclusão de perigo a gol. Teve uma cobrança de falta que foi um cruzamento que o Sarra pegou, depois nada. E o Grêmio
praticamente não desaproveitou. Além do gol que marcou de escanteio, o Tuta fez mais um de cabeça, perdeu uma única chance na defesa do Max e já na sua quarta tentativa o Tuta fez o terceiro gol do Grêmio. O aproveitamento é extraordinário do Grêmio no segundo tempo e a vitória é muito justa, o placar também. Você viu em campo o Ramon, Marcelo Labarte saiu do jogo. Olha o Tuta tentando escorar mais uma, apareceu o Adilson na jogada. O Grêmio chega o ataque com o Gavilã, tenta rolar para o Ramon, ajeitou para o Gavilã, vem chegando de lado o Diego Souza, deixou para o Hidalgo, vai no chute, a bola passou no calcanhar do Ramon, quase faz um golaço. Olha aí o Ramon, vai se benzer mesmo o Ramon, quase que na primeira participação faz um golaço. Olha aí o chute cruzada do Hidalgo e o toque ali de letra do Ramon. Quase deu para ele, Maurício. Foi uma jogada muito bem construída, porque o Botafogo deixa todos os espaços, né? Não deu nem tempo, Marco, de a gente concluir se o 3-5-2 do Cuca funcionaria ou não. Porque quando ele mudou o time para ter 3 zagueiros e o Jorge Henrique de ala vindo de trás e sendo o jogador de frente, mais ofensivo, naquele momento ele tomou o gol de escanteio da bola parada. E o Botafogo se perdeu completamente. Botafogo que estava invicto no segundo turno do Campeonato Brasileiro, vai conhecendo uma derrota por goleada em Porto Alegre. Tentativa aí do Eduardo Costa, jogou para trás antes da chegada do Reinaldo. Aí o Sarra fez uma graça ali, levou no peito. O Reinaldo chegou, não tem para você não, a bola é minha. Aí o Sarra, olhou para frente o Sarra, 3-0 para o Grêmio. O Grêmio que vai conquistando no 11º jogo em casa, a 7ª vitória neste Campeonato Brasileiro. Outra tentativa do Grêmio. O Gavilã tentava o Tuta. Bola volta aí para o Diego Souza. 3-0 para o Grêmio no Olímpico. 3 gols de Tuta. Aí a jogada com o Hidalgo. Este é Diego Souza. Fica marcado ali na chegada ao ataque do Grêmio. O Lúcio Flávio foi para cima dele. Teve que voltar o jogo. A torcida do Grêmio canta no Olímpico. A bola vai até a Gavilã. Gavilã tentou dar de canela ali, não acertou. Apenas o tiro de meta aí, o torcedor do Grêmio. Olha a alegria do torcedor. E para o São Paulo, né, Marco? Os resultados da rodada, afora a vitória do Cruzeiro, porque o Cruzeiro segue no encalço de São Paulo, mas os demais times que poderiam ameaçar, atrapalhar a trajetória do São Paulo rumo ao título, o Botafogo está levando uma goleada, o Santos está perdendo surpreendentemente para o Corinthians, o próprio Palmeiras tomou uma goleada do Cruzeiro, enfim, o São Paulo vai caminhando cada vez mais fortemente para ser bicampeão brasileiro. Vem pro ataque aí o time do Botafogo. Tentativa do Joilson. A abertura com Jorge Henrique enfrentando Eduardo Costa na área do Grêmio. Tentou rolar pro Reinaldo, pintou a chance na perna esquerda. Já havia a posição de impedimento. O Sarra fez grande defesa. E aí o assistente número 2, o Gilson Bento Coutinho, que apontou impedimento do Reinaldo, Maurício, no momento do lançamento ali. Tava, veja só, ele tá com meio corpo à frente dos zagueiros e o Sarra deu o bote para impedir o gol anulado que seria do Botafogo. Veja, o bote, a voadora que ele dá na direção do Reinaldo para fazer a grande defesa, depois ficou sentindo o estômago. Já tinha feito a sua parte no primeiro tempo, né, Marco? Aquela grande defesa no único momento ofensivo do Botafogo na primeira etapa, no cabeceio do Renato Silva. Grêmio que tem uma média de público, você está vendo o torcedor aí em 10 jogos no Campeonato Brasileiro, média de 18.084 pessoas por jogo. Bom público hoje no Olímpico, curtindo a vitória do Grêmio 3-0 sobre o Botafogo. 3 gols de Tuta. Tentativa ali, o Diego Souza contra o Rafael. A bola voltou para o Ramon, já havia uma falta favorecendo o time do Botafogo. Vamos já para 42 minutos, finzinho de jogo no Olímpico em Porto Alegre. O Grêmio vai tirando a invencibilidade do Botafogo no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Sai para o jogo aí o time do Botafogo. Botafogo que venceu o Grêmio 3-0 no primeiro turno. O Grêmio vai devolvendo a derrota e pelo mesmo placar. Esse é o Joilson.
Lembrando que o Grêmio naquela ocasião jogou com meio time reserva. Disputava naquela oportunidade a Copa Libertadores da América. O que o Botafogo pode dizer hoje também, né? Não por disputar uma competição paralela, mas pelos seus desfalques tem meio time fora, o que seria um time misto. Tem desculpa para os dois lados aí nessas derrotas por este Campeonato Brasileiro. Olha o Jorge Henrique enfrentando o Patrício. O Patrício vai firme para cima do Jorge Henrique. O Jorge solta a bola. Tentativa é do Lúcio Flávio com o Dodô. Limpou bem ali a marcação do Hidalgo. O Dodô ficou sem espaço. Teve que voltar no Rafael. Ele olha para a área do Grêmio. Zagueiro Rafael com o Dodô. O Dodô deixou a bola escapulir ali. Perdeu. O Hidalgo tem um contra-ataque para o time do Grêmio. Aí o Hidalgo. Finzinho de jogo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Vamos já para 43 minutos. 3-0 para o Grêmio. 3 gols de Tuta. A briga foi do Rafael com o Diego. O Diego ganhou lateral para o time do Grêmio. E por falar em competição paralela, né? O Botafogo. Vamos ver esse ataque do Grêmio. Tentativa do Tuta. O Botafogo está na Copa Sul-Americana. Olha o Diego Souza foi limpando para a perna direita. Pintou a chance na perna direita ainda. A conclusão longe do gol do Max. Vem para o jogo Hidalgo com o time do Grêmio. Finzinho de jogo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Olha, 3 minutos. Valeu, seu juiz. Isso aí. Legal. Valeu pela informação. 3 minutos. Vamos até 48. Olha o Jorge Henrique. Chegou na frente do Patrício. Sai para o jogo o time do Botafogo. O jogo vai até 48 no Estádio Olímpico em Porto Alegre. 3-0 para o Grêmio contra o Botafogo. 3 gols de Tuta, que é o artilheiro do Grêmio no campeonato, com 7 gols. Agora o Eduardo Costa chegou ali para cima do Joilson. O Joilson cometeu a falta, segundo o árbitro Weber Roberto Lopes. E o Grêmio vai sair para o jogo sem pressa nenhuma. A perspectiva de recuperação do Botafogo é complicada, né? Porque o seu melhor jogador fica 3 semanas fora. Informação do Luciano, Zé Roberto com fratura no pulso. Há jogadores suspensos que não voltam tão cedo. Uma derrota desse tamanho dá uma quebra, né? Dá uma chacoalhada naquilo que vinha fazendo o Botafogo no campeonato. E vai pegar um Palmeiras muito mordido por ter tomado 5-0 do Cruzeiro hoje. A torcida do Grêmio grita olé no Olímpico. A bola vai para a área do Botafogo para o Rafael fazer o corte. Aí o Lúcio Flávio tenta sair no toque de bola, mas está muito difícil para o Botafogo. Só para você ter uma ideia, Maurício, dos 5 desfalques do Botafogo hoje, apenas o Juninho vai retornar no próximo jogo contra o Palmeiras, né? Ele está cumprindo automática hoje pelo 3º amarelo. Mas vale lembrar que essa tarde aqui contra o Grêmio, o Cuca perdeu para o próximo jogo o Diguinho e o Jorge Henrique, também pelo 3º cartão amarelo. Muito ruim a situação do Botafogo para a sequência do campeonato. O Botafogo que neste momento está no G4. Ficará ali? Vamos ver. Olha o Jorge Henrique, ataque do Botafogo para a área do Grêmio. Passou do Reinaldo, passou também pelo Dodô. Não dá nada certo para o time do Botafogo. E o Grêmio pode embalar num segundo jogo em casa que tem, contra um adversário que está muito bem no Campeonato Brasileiro, fazendo uma campanha bem maior, bem melhor do que aquilo que a qualidade do elenco poderia prometer, né? O Celso Roth faz um trabalho extraordinário junto ao Vasco da Gama e é ele que vem aqui na quarta-feira. Quando veio na vez anterior, ganhou do Internacional 2-0. Tentativa aí do Jorge Henrique. Esse é o Joilson, vai chutar Joilson, longe do gol do Sarra. Apenas o tiro de meta para o goleiro argentino do Grêmio. Aí o Joilson com cara de poucos amigos, assim como todos os companheiros e a torcida do Botafogo. Outra vez para você o chute do Joilson, um dos raros chutes do Botafogo no segundo tempo e também no jogo, Maurício. Chutou pouco o Botafogo. O Botafogo teve uma chance no primeiro tempo, que o Sarra impediu que virasse gol no cabeceio do Renato Silva, e 0 chance na segunda etapa. Não tem do que reclamar na partida. Segue 3-0 para o Grêmio no Olímpico. Olha o Joilson mais uma vez no chão.
Falta dele ali, falta nele cometida pelo Hidalgo. O Adilson até tentou reclamar, o Gavilã estava por ali também, mas a falta foi marcada pelo árbitro Heber Roberto Lopes. Mais um minutinho e o jogo termina em Porto Alegre. 3-0 para o Grêmio contra o Botafogo. É a 23ª rodada do Brasileirão 2007. O Botafogo não tem o seu principal cobrador de faltas nessa tarde. Olha o Gavilã reclamando ali. O principal cobrador de faltas do Botafogo é o Juninho. O Lúcio Flávio, que está na bola, também é especialista. Vamos ver essa cobrança do Botafogo. Olha como o Alex está na área. Lúcio Flávio na perna direita, o cruzamento para a área do Grêmio. Sarra deu um tapa, tirou dali, voltou para o Dodô, bateu em cima do Sarra. Quase o gol do Botafogo no finzinho. O Grêmio se safa e sai para o jogo aí com o Adilson. E vale lembrar, né, Marco, que o Grêmio está devolvendo, né, o resultado do primeiro turno para o Botafogo, né? Com o time reserva, o Grêmio disputava a Libertadores naquela ocasião, perdeu por 3-0 para o Botafogo no Maracanã e agora está devolvendo. 3-0 para o Grêmio, 3 gols de Tuta. Olha a tentativa aí do Botafogo, uma briga ali difícil do Marquinhos, ficou no chão o jogador do Botafogo e o Gavilã sai com a bola. Tentativa com o Diego Souza, levantou o pé demais o Rafael, a bola volta para o time do Grêmio, o Diego recebeu do Ramon. Último ataque do jogo. E o árbitro Heber Roberto Lopes, não dá tempo de ninguém mais atacar. Termina o jogo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Grêmio 3 gols de Tuta, 0 para o Botafogo, pela 23ª rodada do Brasileirão 2007. No campo, Luciano Calheiros. Olha só, para chegar no Tuta aqui, ó. Vai ser complicado, mas vamos furar a marcação aqui, mano. Fazer os gols que ia aparecer. Você lembra da última vez que fez 3? Fazia tempo. Se eu não me engano, foi em 2005, quando eu jogava pelo Fluminense. É uma atuação para seguir no time agora, hein, Tuta? Ah, depende, vai depender do mano. Eu acho que ele sabe porque me tirou. Vai ficar a critério dele, eu vou continuar trabalhando. Tá certo, palavra aí do Tuta. Jogadores do Botafogo vão saindo por aqui também. Vamos ouvir o Jorge Henrique, que vai desfalcar o Botafogo na próxima rodada. Hoje recebeu o 3º cartão amarelo, mas está falando aqui. O que faltou hoje, Jorge? Jogar como jogou no primeiro tempo. Primeiro tempo excelente, o tempo deu uma na marcação. Agora o Botafogo parou um pouquinho na tabela, né? Isso daí de certa forma está preocupando você? Está incomodando? Não, tá preocupando não. Vamos jogar dentro de casa agora contra o Palmeiras. É uma obrigação de ganhar. Tá legal. Palavra aí do Jorge Henrique. Marco. Para alegria dos torcedores, das torcedoras, Grêmio 3, Botafogo 0.